Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo histórias de sucesso dos nossos convidados. Bem, antes eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, dá um like, acione o sininho, dá uma força pra gente aí pro canal cada vez chegar cada vez mais longe, tá bom? Compartilha conosco aí também, faz parte, hein? Valeu? Tamo junto. Bem, quero falar aqui primeiro da nossa querida Rebeca Galati, né? Nossa patrocinadora, né, Gi? Grande Rebeca Galati, só entrar lá, www.rebecagalati.com.br, você tem aqui o QR Code, nosso QR Code aqui, só entrar, coloca lá o nosso celular, lá você já cai direto, na onde? No site dela, tá certo? Então, só entrar lá, Rebeca Galati, o que é a Rebeca tem? Ela tem um portal de conteúdo. O que é esse portal de conteúdo? Cara, você entra no Google, você vai digitar lá, precisa de um médico tal, precisa de um advogado, precisa de um monte de coisa. Pô, vem 500 nomes lá. O que você tem que fazer? Você vai olhar os 500 para você ver qual que dá certinho para você, em termos de valores, o que você realmente precisa. Você fica o dia inteiro pesquisando para achar uma coisa. O que o portal faz? O portal já vai direto, tá? Vamos dizer assim, que ele está filtrado para você na nossa região 019, que é Campinas. Então, o que você precisar para você, entra lá, rebecagalati.com.br. É muito além de um portal de notícia, é uma informação que conecta, tá bom? Um abraço para a Rebeca, tamo junto, valeu pela parceria, minha amiga. Bem, eu falei que eu sempre trago aqui história de sucesso no meu convidado. Eu vou trazer um cara aqui que eu, graças a Deus, consegui falar com ele antes que ele vá embora. Ele vai contar por que ele vai embora, para onde ele vai e por quê. Eu vou deixar que ele mesmo conte. Eu estou aqui com um cara, gente boa, gente fina, muito inteligente, um cara muito inteligente e que sempre pensa para frente no futuro. Isso, cara, eu sou apaixonado por gente assim, igual você. O nome dele é Jader, ele é empresário do mundo dos esportes. Agora eu falei certo, né, mano? Aí, como é que você tá, meu irmão? Tranquilo, Muito cara? bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal do chat. Meu nome é Jader, tenho 22 anos, sou natural aqui de Campinas e, como o Mauricião falou, sou um empresário no mundo dos esportes, jogos eletrônicos. Puta, isso é muito bom, cara. Você lembra o primeiro bairro que você morou na cidade nossa aqui, velho? Primeiro o quê? Primeiro bairro que você morou aqui em Campinas, onde Lembro o primeiro bairro. Ainda tô lá nele, né? Você tá, Jardim então? Leonor, sou natural de lá, meu bairro do coração, pertinho da Ponte Preta. O tempo todo ali, cara? É. É perto do Pissarrão ali? Do lado do Pissarrão. Pra fazer a propaganda do Matuto, é perto do Matuto, né? Não é, cara? Vila Marieta tá no meu coração. Só pra vocês terem uma noção de onde que ele tá saindo e pra onde que ele vai. Isso é muito importante. Com certeza. Cara, então, mas assim, nós estamos falando muito da sua área aqui, mas desde garoto, você já era um cara ligado muito em gamer, em computadores, já em tecnologia. Você lembra com quantos anos você começou a ter uma... Pô, cara, começou a entender isso? Porque hoje a molecada, os pais já tá dando um celular para 2 aninhos de idade, o moleque já tá mexendo. Sim. Mas quando você começou a entender isso, você era um cara que começou a jogar o gamer primeiro e depois começou a entrar nesse mundo aí. Como é que foi? Eu comecei como toda criança hoje em dia começa, só que eu comecei no PlayStation. Não tive acesso ao celular até os meus 13 anos. Qual Play que era? É PlayStation 1. Cara, você pegou um? O clássico. Aquele que a tampa subia? Aquele mesmo. Mano, eu tive esse aí, cara. A versão minizinha, bem pequenininha. Você teve esse aí, cara? Tive. Minha mãe sempre gostou de jogos também, né? E aí ela comprou pra mim, e aí eu me apaixonei pelos jogos e não consegui parar mais de jogar. Qual que você gostava de jogar mais? Nossa, tem um jogo que eu jogo até hoje, inclusive, no celular, chamado Final Fantasy Tactics. Que é, tipo, um jogo praticamente de turnos, onde você seleciona a melhor estratégia que você quer pra derrotar os inimigos, que são máquinas, né? Então é um jogo single player, que só você joga contra a própria máquina em uma história. Ah, tá. Isso, então é um jogo de história. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5, 6 anos. É mole, Gi? Com 5, 6 anos? É. Com 5, 6 anos você já jogava esse jogo. Exato, mas um fator muito importante, eu tive muita influência também. O meu primo Wesley, que hoje em dia até ele me influencia dentro desse mundo, ele não participa tanto mais, mas foi ele que me apresentou. Ele que me apresentou as plataformas, quais jogos, então eu fui muito um fantasminha dele, né? Até eu realmente falar, não, peraí, deixa eu ver, eu gosto disso, não gosto disso, gosto daquilo. Você foi o sombra dele por muito tempo, né, cara? Sim, o que ele jogava, eu falava, nossa, o que é isso daí? Quero jogar também. Que legal, cara. Sim, com certeza. Depois você chegou a
pegar gamers mais novos, o 2, o 3, foi evoluindo? Sim, eu fiz essa escadinha. Eu fui do 1 pro 2, do 2 pro 3, e aí do 3 eu parei e fui direto pro computador. Ah, tá. Então você foi até o 3. Até o 3, qual que você atingiu um jogo? Você continuou nesse mesmo aí? Esse mesmo jogo saiu pro 2 e pro 3? Não, ele era... Ele é, na verdade, né? Ainda existe um jogo bem antigo de 99. Nossa. Então, se eu não me engano, ele saiu pro 3DS, o Nintendinho, e pro PlayStation 1. E hoje em dia ele tá na Play Store pra você jogar no seu celular se você quiser. Ah, tá. O Play 1, se eu não me engano, acho que é 99 2000 também, não é? Sim, sim, exatamente. Então saiu junto, né? Saiu Sim, seu sim, seu aparelho ali. É. E aí, você falou, cara, agora eu vou começar a pegar novos ares, aí eu vou começar a expandir. Com quantos anos você tinha quando você começou a ir pro game do computador mesmo? Eu tinha 11 anos. Novinho 11 também. anos, Mas novinho. por que você quis fazer essa mudança? É bom pra galera saber. Ah, Pra você, já no gamer ali, jogando no físico, né? Que você tava no 3. Já os jogos que tava ali não alcançava mais. Você falou, pô, eu quero algo a mais. pior que não, Maurício. Os jogos estavam atendendo, tá? A minha diversão, eu tava gostando Sim. bastante. Só que é aquilo, né? Ambiente molda a pessoa, muda tudo e faz a pessoa entender sobre o mundo, ajuda ela a gostar de coisas, não gostar de outras coisas. E o meu tio e o meu primo, eu já falei do Wesley, meu primo, mas meu tio também, ele trabalha com computador. Ah, Então eu sempre cara. tive acesso a computador e a jogos no computador, embora na época, né, mais novo, eu não tivesse um. Só Tá. que aí na hora que eu falei, nossa, eu quero muito computador, e minha tia deu pra mim, eu falei, pô, agora é essa minha máquina aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida. Que bacana. Foi uma conexão muito bacana, mas é claro, eu já tinha jogado nos computadores do meu primo, do meu Ah, tio. você já então, conhecia. Isso, então foi mais fácil. Você sabia onde mexia, os comandos, né? Isso. E qual foi o primeiro jogo lá que no seu computador você começou a despontar? Halo. Halo? É. O que é esse jogo, cara? Em português você pode falar Halo, H-A-L-O. Tá. Você é um super soldado de 2 metros de altura e o seu objetivo é defender a raça humana de outros alienígenas que estão querendo destruir a raça humana. E aí você sai matando alienígena, explodindo coisa, e que criança que não gosta de aprontar nos jogos, né? Você demorou muito pra dar final, não? Pergunta boa, hein? Nossa, não vou lembrar, mas demorei. Demorou, cara? Demorou? É porque era um jogo difícil, precisava de muito reflexo. Não era um jogo em português, inclusive. Então eu só ia indo lá, ia andando. Você ia de acordo que abrindo as fases, você falou, vou meter 11 anos de idade, pô. Não entendia muito bem o inglês, então só ia indo. E aí eu não lembro de ter dado o final, não, mas eu acredito que eu não tenha terminado ele, não. Sim. Naquela época. Sim. Você continuou sempre jogando gamer? Sim. Hoje em dia, eu digo que o gamer faz parte de mim, né? Os games fazem parte de mim. Eles moldaram meu caráter, eles fizeram grande parte da minha influência na minha comunicação, em como eu interpreto o mundo, em como eu diferencio os dois mundos, o virtual do físico. Se os games não existissem, muito provavelmente eu não estaria tão bem desenvolvido como eu tô hoje. Sim. Então os games, pra mim, foi mais um herói do que um vilão. Sim. Os vilões é que você matava ali dentro, tá tudo certo. Mete bala nos caras lá e tá beleza. Cara, eu ia perguntar pra você, com essa entrada sua dentro do gamer, começar a gostar cada vez mais, você se desenvolver mais, como você falou, aí você sentiu que normalmente nas suas amizades, principalmente dentro da escola, algum lugar, você começou a se aproximar de mais pessoas que também faziam o que você fazia, ou você se interagia com qualquer um? Porque você sabe que vai puxando, né, cara? Sim. Igual eu sou DJ. A maioria dos meus amigos é o quê? DJ. Não que eu não tenha outros amigos, mas a maioria dos meus amigos trabalham na área que eu faço. Você também, mesmo garoto, com seus 12, 13 anos, você gosta... antes de eu perguntar, você jogava futebol? Jogava. Você queria ser jogador? Eu não queria ser jogador, mas eu gostava muito de competir. Então eu entrei no futebol por influência de amigos meus na escola que jogavam futebol também. Só que como eu não era apaixonado, eu não queria ser algo no futebol, eu acabei desistindo. Mas eu jogava. Você jogava. Por que Sim. eu pergunto? Para as pessoas falarem assim, pô, mas ele é só gamer, ele não era um cara normal igual eu, pô. Ele também não jogava bola? Não, o cara gostava de jogar bola. Era bola. Minha mãe, inclusive, me apresentou o Betis. O né? Betis, cara. O Betis. Mano, entre nós aqui, ninguém tá vendo. Você mandava bola no vizinho, cara? Quantos vidros que eu já não quebrei.
Os vizinhos gostavam da gente, pegava no carro, né, velho? Sim. No carro acho que eu nunca tive essa sorte. Já. Nunca tive essa sorte aí. Pipa também, saia correndo atrás de pipa. Enfim, era uma criança normal. Você teve sua infância normal, tive, não era aquele menino só gamer, né, cara? Eu consegui fazer um 50-50, eu dividi bem. Tá, o gamer você era mais quando você ia da escola, aí sua mãe não pegava no seu pé? Não, porque que eu pergunto, tem muito garoto hoje que você tá ligado com o que eu tô falando, né? Você era o cara que chegava da escola e pum, ou você sabia dividir as tarefas suas aí? Olha, Maurício, teve épocas e épocas. Teve épocas e épocas. Teve época que eu falava, nossa, isso aqui é muito fácil. Aqui é jogo. Aí ficava a tarde inteira jogando. Aí tinha época, tipo, por exemplo, eu fiquei muito atrasado em relação à divisão. A divisão não entrava na minha cabeça, não entrava. Aí minha mãe percebeu, né? Aí falou, não vai jogar não. Aí vou jogar um jogo de divisão. E aí, eu sempre consegui misturar bem, mas, assim, eu... Era de tempos em tempos. Eu nunca tive. Nunca fui só uma coisa. Tinha época que eu jogava muito e estudava pouco. Tinha época que eu estudava muito e jogava pouco. Dependia muito mais do que eu tava. O que você tá vivenciando na época. Se você precisava melhorar as notas. Isso. Tem que dar um tempo aqui e pegar mais firme aqui. Eu tinha essa consciência, né? É bom você falar isso, tá vendo? Eu tinha essa consciência. O que hoje, às vezes, muito você vê os pais reclamando. Olha, você é um rapaz de 22 anos, é isso? Sim. Tá, acertei. Né? Até parece que nós não conversamos antes, né? Você é um rapaz de 22 anos. Hoje, você vê que esse pessoal que tá vindo já não é sua geração. Não é. Por mais que você é um cara que hoje tá mais, se for ver, mais inteirado profissionalmente nisso, e eles estão começando a curtir ainda aquilo que você passou, pelo menos você... tinha consciência. Você vê como são outros tempos. Você é um cara... É importante falando isso aí, porque tem muitos caras que são fãs seu, que faz o que você faz, e tem que ter essa divisão na mente, que é legal, é importante, mas que tem outras coisas também, não é, cara? Sim, com certeza. Como eu falei no começo da minha apresentação aqui, né? Eu entendi que o jogo era como se fosse... o meu aliado. Isso. Ele não podia me atrapalhar, ele tinha que me auxiliar. Teve momentos em que eu não tinha essa consciência, mas conforme eu fui falando, nossa, isso daqui me atrapalha, nossa, eu fiquei muito tempo jogando isso, a atenção que minha mãe me cobrava. Novamente, meu primo que falava, não, Jader, mas pô, você tem que estudar, né? Assim funciona. Isso que é legal. Foi vindo essa consciência. Você foi se moldando, né? Sim, fui me moldando, E acredito que hoje é o mais difícil pro pessoal. Porque essa geração alfa, que tá nascendo de 2009 pra frente, elas nascem com o celular na mão. E muitas vezes os pais dão esse celular na mão da criança pra ela ficar concentrada em uma coisa ou pra não dar tanto trabalho. Isso. E aí é difícil você desplugar a criança do celular porque a criança cresceu com o celular. Então, cara. Então, a criança vira o celular praticamente. Você tira dela da ansiedade. Ela fica doente. Fica, coisa de verdade. doido. Pra você que tá dentro, você vê que é uma coisa de doido. Eu percebo e falo, nossa, ainda bem que não foi o meu caso. Agradece os primos, agradece a mãe, porque... Cara, e fala pra mim, aí quando você começou a sentir dentro de você que esse negócio que esse jogo dava jogo? Nossa, eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que eu comecei a acompanhar as competições. Então, tinha os jogos que eles eram competitivos, ou seja, online. Aí você jogava contra outro time, contra outras pessoas ao redor do Brasil inteiro. Você começou a fazer isso também Comecei ou não? a fazer isso também. E aí, quando eu entrei nesse jogo, que eu precisava competir, jogar contra outras pessoas, e precisava de atenção, reflexo e tudo mais, eu fui entender que também tinha um cenário onde jogadores profissionais jogavam. Aí eu falei, pô, é o jogo que eu gosto. Pô, os caras são muito bons nos jogos, são os melhores do Brasil. Vou assistir. Conectava tudo. Sim. Competição com entretenimento e o jogo que eu gostava. Sim. Pô, então, minha paixão, né? E aí eu falei, nossa, competição, que legal, cada campeonato da hora. E foi. E você entrou, então, nas competições, cara? Entrei nas competições. Cara, qual foi a dificuldade daquele cara que jogava contra o computador, que a gente jogava contra o computador, Sim. e aquela dificuldade de ter que jogar com outras pessoas que você nem sabia quem que era, entre aspas, aí? Sim, a maior dificuldade que eu acredito que hoje atinge muitas crianças e adolescentes que jogam joguinho de celular, joguinho de console, Xbox One, PS5, e no computador também enfrentam, é autocontrole. É uma atividade que facilmente consegue te tirar da sua personalidade calma e te causar muita raiva. Porque você precisa
de muita concentração, você precisa de muito foco. E quando algo sai do controle, você não lembra. Não, é só um jogo online. Não, isso aqui não existe. Quando você vê, você já tá querendo quebrar alguma coisa, tá querendo xingar. Olha aí, cara. E muitas vezes é esse comportamento que é, vamos colocar assim, é comum em acontecer com as pessoas Sim. que jogam, acaba gerando uma visão negativa sobre o jogo. Infelizmente. E eu tive essa fase. Então, pra mim, o jogo, se ele não tivesse me mostrado esse lado negativo, e o jogo foi um gatilho pra isso, eu não teria me resolvido tão bem na minha adolescência como, Olha só. como eu me resolvi, né? Na minha opinião, não estaria tão bem. Eu provavelmente desenvolveria isso em outras fases da minha vida, mas o jogo foi que me mostrou na hora, na lata. Nossa, Jader, você não sabe se controlar. Nossa, Jader, você é muito nervoso. Nossa, Jader, tá. Sim. Então, eu acredito que essa foi a minha maior dificuldade pra também, tipo, ganhar mais as partidas, entender que eu preciso de tais qualidades individuais. Você fez um estudo com você mesmo. Isso, fazendo a percepção comigo Isso mesmo. é muito importante, hein? Com certeza, com certeza. Se você, literalmente, eu usei os jogos online pra me conhecer. Que bacana. Exato. O que você sentiu dentro do Jader, você falou que você foi se moldando na sua vida através dos jogos. Sim. Aí aquele menino até os 11 anos de idade que jogava computador, ele também se moldou dentro daquilo. Sim. Ele foi entendendo que também existia outras coisas importantes a não ser dos jogos, mas era a paixão da vida dele, era fazer aquilo lá. Depois que você começou a competir mesmo, o que mudou dentro de você? Além de você falou que você começou a ter um autocontrole, aquela coisa que no começo você não teve. Mas como pessoa, cara, o que você... Dali pro mundo, o que você entendeu de diferença, até de relacionamento com outras pessoas, que até às vezes mesmo não é da área, cara? O que você sentiu quando você começou a competir mesmo? Quanto tempo você ficou antes de você chegar onde a gente vai falar? Mas você ali, o que eu posso falar? Ali era uma competição amadora? Sim, eu comecei no cenário amador de League of Legends, que é um jogo online, em 2019. 2019. Isso, o que eu falei? Eu gosto de jogar o jogo. Eu tenho um rank legal. Eu gosto de assistir as competições. E eu gosto muito de competir, assim, no geral. Por que eu não uno tudo? E é claro, eu já sabia que o salário dos jogadores na época era 5 mil, 6, 7, 8, 10 mil. Então, assim, imagina você fazer o que você gosta, jogar... E ao mesmo tempo ganhar um salário muito grande e o melhor... não sei não sei dizer se é melhor, mas você não precisa de uma formação completa, uma faculdade pra se tornar um jogador de futebol, Sim. não, desculpa. De jogos online. De jogos, né? Você só precisa ser muito bom. Você precisa se destacar no meio do país inteiro, da região inteira. E isso é difícil pra caramba, né? Mas, enfim. Então foram características que falaram, nossa, essa aqui seria uma boa atividade pra mim. Eu falei, quer saber? Vou dar 100% de mim aqui pra fazer acontecer. E qual foi a sua pergunta mesmo? O que moldou você, quando você entendeu isso aí? O ser humano mesmo. O que você começou a entender situações diferentes depois dessa viravolta aí que você teve que mudar dentro de você para também começar a jogar? Adaptação. Nos jogos online, você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. Você não sabe o que o outro time vai fazer e se o seu time vai fazer a estratégia correta. Porque é um jogo muito exponencial, vai se escalando. Se for um jogo de tiro, vai tendo rounds. Tá. Se for um jogo como League of Legends, vai evoluindo e você vai ganhando mais dinheiro, e com esse dinheiro você transforma em itens. E os itens vão ficando mais fortes ao decorrer do tempo. Então, querendo ou não, tudo nesses jogos online é de adaptação. Você entender que se você tem um plano, ele pode dar errado e você tem que ter um plano B. Se esse plano B dá errado, esse plano A dá errado, você tem que ter o B. Aí você tem que ter a malandragem, a flexibilidade, a calma pra você ir nesse plano B pra fazer dar certo, até porque você quer ganhar. Então, além de me mostrar o lado competitivo, que praticamente impacta muito a nossa cabeça, porque você quer ganhar, te mostra a sua ambição, também te mostra essa capacidade de adaptação. Deu errado? Calma, respira. Vamos ver como que a gente pode fazer para ultrapassar esse desafio, o que a gente pode fazer para ainda vencer, mesmo que estamos atrás, e eu consegui trazer isso para a vida. Então, por exemplo, vamos colocar num contexto de provas. Tirei uma nota vermelha na primeira prova do semestre. Calma, vamos ver o que eu errei. Mesma coisa nos jogos. Sim. Então, eu fui levando a estratégia ao decorrer da minha adolescência, e ao mesmo tempo que eu competi, inclusive, e me ajudou bastante a me moldar como pessoa. Resumidamente é isso. Então, cara, mas sabe por quê? Você tá falando que se não desse certo esse é pro plano B. Sim. Se não desse o B é o C. A vida é assim. Sim. Exatamente. Resumindo, é isso, Exatamente. cara. Você viu que aqui fora, no mundo fora o gamer,
Se não der certo uma coisa, você já tem que estar num projeto que, caso não dê certo, eu já vou fazer dessa forma. Sim, com certeza. Não tô nem falando de jogo, é da sua vida mesmo, na estratégia de viver, de conquistar as coisas, de comprar, de vender algo, de negociar, ou de qualquer coisa. De uma conversa, ou até uma namorada. Pô, o não eu já tenho, mas eu tenho plano B, vai que se não der certo. Em tudo na vida é assim. Sim, com certeza. E isso é bom, porque você adquiriu isso, né, cara? Sim, sim. Porque muitas vezes, hoje, as pessoas recebem um não, é assustador. Exato. Mas se ela recebeu não, ela já tem que ter o plano B. Exato. Se não teve o não no B, tem o C. E aí, não é pra desistir. Não é isso? Com certeza. A grande diferença é que hoje, para você ter essa percepção, você tem que ter muita, como eu falei anteriormente, consciência do que você tá fazendo. Porque se você só tá jogando por jogar, você gera estresse e só isso, você não aprende nada. Mas como eu tava querendo me tornar algo naquele ecossistema, naquele cenário, eu falei, não, as coisas não podem ficar assim. Eu tenho que fazer A pra pegar B, tenho que fazer B pra ir pra C. Então, era sempre aquela questão de, eu estou fazendo isso pra pegar esse objetivo. Então, eu sempre tava trabalhando conscientemente. Certo? Sim. E embora eu era muito novo, muita imaturidade, errei muito durante esse processo, né, claramente, foi o que hoje me mostrou que existe muita característica dentro desse mercado de jogos, de esportes, que são as competições dentro desse mercado de jogos online, de você se tornar uma pessoa melhor. Sim. Independente do jogo, você consegue se tornar uma pessoa melhor. Sim. Inclusive, aprender idiomas. Os meus primeiros contatos com o espanhol e com o inglês foi com os jogos. Porque muitos jogos antigos, PlayStation 1, PlayStation 2 e até PlayStation 3, não tinham 100% em português, legenda e áudio. Ah, tá. No PlayStation 3, você podia escolher, o que era mais tranquilo. Mas no PlayStation 2, dificilmente. Exatamente. No PlayStation 1 piorou. Sim. Então você tinha que se forçar e force. Então, assim, se você tem uma ferramenta gigantesca, que é muito compartilhável, um jogo online, ou é um jogo single player, que você joga sozinho contra a máquina, você consegue extrair muito mais coisa do que te oferece. Ele te oferece você ter prazer de jogar uma história, mas você consegue se conectar com o personagem. Você consegue... Nossa, esse personagem parece comigo. Nossa, esse personagem é muito corajoso, eu também quero ser igual a ele. Então você vai... Exato, como se fosse uma leitura. E é uma leitura muito mais dinâmica, porque você se conecta com a história, você se conecta com o modo do jogo, competição, se é de luta, se é de corrida, e isso te faz abrir a cabeça. Né? Só que, novamente, você não pode ficar só focado naquilo. Então. Porque senão você fica enfurnado no quarto e todas essas características que você pode pegar pra si, você não pega. Você só recebe, bate em você e você deixa embora. Sim. Então é aquilo, né? Entendeu, absorveu, executou. Se você não executar aquilo que você tá absorvendo... Se não pôr em prática... não tem como, né? Não vai. E acredito que esse foi um grande diferencial pra me colocar onde eu tô hoje. Que não é só... Eu entendi desde o começo que não era só um joguinho. Eu falei, é algo pra me ensinar. É algo pra me desafiar. Quantas vezes eu pegava um boss, um chefão, e falava, isso aqui não vai ficar assim, não. Vou arrebentar esse cara. E aí, tipo, vai moldando na cabeça da criança, do adolescente, ultrapassar desafio, muitas vezes sobre lógica. Tem algo nos jogos que a gente chama de puzzle, que é como se fossem desafios. Então, você mover um bloco pra cá, e aí, ao mesmo tempo, você sair correndo, puxar uma corda pra liberar uma porta. Isso vai trabalhando a sua inteligência também, né? Sua cognição, sua lógica. Então, é aquilo. Os jogos, eles estão aí não só pra fazer a gente se divertir, mas eles conseguem ensinar muita coisa e passar muita mensagem boa, mas aquilo, você tem que estar consciente sobre o que você tá naquele universo, O né? sentido. Exato, exatamente. Vamos colocar um contexto de futebol. O que é futebol? Chutar uma bola. A gente pode resumir assim, né? De uma forma bem simples, né? Mas e o drible? E o toque de bola? E a recepção lá atrás do zagueiro? Isso. Então, são muitos processos que você tem que entender. E aí, é claro, infelizmente, nem todo mundo tá apto a querer entender. Ou não tem interesse, só quer jogar ali depois no final de semana e pronto, enfim. Mas só curtição, exato. Vamos dizer assim. O cara não leva aquilo como, às vezes, como vida isso, também. Isso, exatamente. Mas como lá com 11 anos, já falei, nossa, isso daqui é muito legal, deixa eu ver o que eu consigo tirar isso daqui, extrair. Eu sempre fui construindo essa mentalidade, tipo, nossa, realmente é um mercado. Realmente é algo que você pode transformar em uma profissão. E eu comecei a pensar muito mais nisso em 2019, quando eu iniciei minha carreira como jogador amador, de League of Legends, que é um jogo de estratégia em tempo real. E o inglês? Você falou que hoje você domina bem o inglês, cara? Hoje eu sou fluente em inglês, sim. Mas você chegou a estudar o inglês ou por causa dos jogos? Eu fiz... Boa pergunta, hein? Porque eu quero saber agora. Eu fiz uma escola de inglês por um ano. Por um ano? Por um ano. 2015 a 2016. Se não for um ano, foi um ano e meio. E aí eu fui até... Vamos colocar assim...
o básico avançado. O terceiro nível do básico. Tá. Só que assim, era uma escola de ensino tradicional, ou seja, era uma coisa muito engessada, Tá. certo? Uhum. Com o jogo é muito mais dinâmico. Você ouve, você lê e você assemelha aquela frase, aquela palavra com uma imagem, uma história, um sentimento que você sentiu na hora. Então é muito mais dinâmico. Porque você tá vendo também, tá entendendo Exato. no inglês o que significa. Exato. Então eu diria que foi o seguinte, a escola tradicional me deu uma boa base, um bom conhecimento inicial, mas o que me desenvolveu foi o autodidata. Então foi eu vendo vídeo, foi eu me mergulhando dentro do idioma, principalmente com os jogos também. Então fica uma dica, tá? Quer Isso. jogar um joguinho? Quer aprender espanhol, francês, alemão, tudo? Coloca em inglês. Coloca no idioma que Cara, você é a quer mesma aprender. coisa esse filme em inglês, sabia? Exato. Coloca com inglês e a legenda em português. Ó, já tô entendendo umas palavras, tô me assemelhando com a fonética. Vou colocar a legenda em inglês agora. E vai. E a mesma coisa acontece com os jogos. Então, por exemplo, caso do League of Legends. Aparecia lá, a primeira morte que você acontece no seu time ou você mata alguém do time inimigo, aparece First Blood, que seria primeiro sangue. Só que na tradução literária fica esquisito. Mas você assemelha que, ok, a primeira kill, que aí você já entende que kill é morte, né? Sim. Que você pegou, abateu alguém. Então, assim, você vai assemelhando as situações dos jogos com as palavras, e é uma das grandes características que os jogos hoje acrescentam na vida da criançada, né? É você ter esse contato com o idioma estrangeiro na sua mão, na palma da sua mão. Pô, interessante. É muito legal. Cara. E, ó, sem gastar, né? Você tem que gastar energia, cara, sem entendeu? gastar, Mas você sim. não gasta com curso. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, o tempo que eu fiquei com a língua inglesa, com os jogos, de 10 anos para 1 ano e meio de escola tradicional. Aí, que isso. Então, Caramba. muito do meu conhecimento foi pelos jogos, sim. Então, porque hoje o pessoal fala, você vai estudar na escola, tem que ser no mínimo 4 anos. Aí depois de 4 anos você tem que ter uma... Ir pra fora pra você aprender melhor, não sei o que lá. Não, você vê que tem outros métodos que em 1 ano e meio de um cara que já estava fazendo aquilo, ele só deu uma aprimorada nesse 1 ano e meio em outras coisas. Isso. E teve uma situação de leitura diferente. Isso, é claro. Eu não posso falar também que os jogos foram o meu professor. Não, com certeza. Para as pessoas entenderem. É isso. Mas não são jogos, acabamos de falar de filmes. Os filmes também. Começa a assistir direto filme em inglês, legendado. Daqui a pouco você começa a tirar a legenda. Isso. Cara, é a escola. Eu não sei inglês igual você, mas eu aprendi algumas palavras, algumas coisas, por causa da música. Sim. A minha área é a música internacional. Uhum. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo pra Gi, pô, ouve essa música. Não sei falar certinho, tá? Não fui tão a fundo quanto a você, porque você tinha que entender o que tava falando pra você executar. Uhum. Certo? Certo. Seria legal eu entender a letra, mas o mais importante pra mim é saber pelo menos falar certinho o nome do cantor e da Sim, música. sim, com certeza. Principalmente que eu trabalho em rádio também. Mas assim, eu ia falar assim pra Gi, ó, nessa música ele tá falando mais ou menos isso. Então eu já começava a entender, não completo, mas pelo menos o que dizia a música, entendeu? Eu falava, eu nem vou traduzir essa letra pra você, porque é melhor... Porque tem umas que é pesada, né, cara? Com certeza. Mesmo sendo americana... Os anos 2000 ali... Você sabe, né? As coisas mudaram, né? Eu falo, é melhor não traduzir, não. Deixa... O que fala? É bobeira, deixa pra lá. Mas é interessante, cara. Aí você tá falando, cara, que você foi nessa meta aí, você começou em 2019, Comecei em 2019. Pô, cara, veio a pandemia em 2020. Você acha que com essa pandemia, que tudo ficou fechado, não tinha campo pra mais nada, você acha que fortaleceu mais ainda nesse ramo que você tava? Já naquela época eu tô falando. Ou mudou muita coisa? O que aconteceu foi o seguinte, as pessoas ficando mais em casa, elas tinham mais tempo livre para assistir os campeonatos, consequentemente se interessar mais pelo jogo e jogar mais o jogo. Então eu diria que sim, a pandemia fez as pessoas se conectarem mais com os jogos, principalmente os online, mas eu acredito que não tenha sido um boom gigantesco, Não assim, foi. fora da curva. Você vê, eu já imaginando pra fazer a pergunta pra você, eu achei que tinha, cara. Não, É claro. da minha mente, coisa da minha mente. Falei, pô, já que pandemia, tá todo mundo enfiado dentro de casa, a galera estourou. Não foi tanto assim, cara. Então, é claro que teve um aumento, mas assim, não é como se, nossa, 2020 foi o melhor ano para os jogos de toda a história. Não, depende muito de qual jogo. Cada jogo tem uma fanbase diferente, fãs diferentes, de idades diferentes. Por exemplo, Counter-Strike. Você jogou em Lan House, Counter-Strike? Lá em 2000? Nossa, Quem assiste Counter-Strike hoje é o pessoal mais velho. é isso. Mas tem um jogo, por exemplo, que eu tava falando, League of Legends, que é o pessoal mais adolescente. 25, 23, mais novinho. Então, assim, depende muito, sabe? E... Claro, não posso mentir. Teve um aumento, sim,
mas eu não diria que foi um boom gigantesco, todo mundo se apaixonou pelos jogos na pandemia. Não diria não. Não, né, cara? Não, foi um trabalho bem exponencial. É certo dizer que hoje o mercado de esporte eletrônico é informal. Por que é informal? Muito novinho. As competições começaram em 2000? Começaram em 2000. Mas só em 2013 que o pessoal começou a pensar em lei trabalhista para os jogadores. Olha aí. Então, 12, 13 anos de mercado com lei. Muito pouco, né? Antes era só campeonato. Vai lá, joga e vê tá tudo certo. Que deu, não deu também. Exatamente. Era tipo, jogar pelado com os amigos. Não tinha responsabilidade de nada, de resultado que fosse acontecer. Ia ficar elas por elas. Então, é um mercado muito recente, muito informal. E eu gosto de dizer, na minha opinião, que é um mercado que as pessoas ainda não entenderam muito bem como funciona. E aí... está engatinhando pouco a pouco. Tá. Então, é um mercado exponencial. Tem um estudo, se não me falha a memória, que você pode checar na plataforma Newzoo, Newzoo, que ele te dá projeções do mercado, qual o jogo mais assistido, qual que é o jogo que dá mais remuneração, por aí vai. E esse site está falando que pro ano que vem é um investimento de mais de 1 bilhão de dólares, cara. 370 milhões. Puxa vida. Sinistro. E é um mercado que, há 10 anos atrás, era obsoleto. Joguinho. E você chegou, até esse período de 2020, a conhecer alguém, ou pelo menos não no tete-a-tete ali que eu digo, igual nós dois estamos aqui, conhecer alguém que já vivia disso, que já estava... Se você não quiser falar nome, se você quiser falar também é legal, que lembrou do cara e tal. Eu tô falando que isso aí vai pensando na cabeça da galera aí. Você chegou a conhecer alguém ou ficou sabendo de alguém que já vivia disso já um tempo antes de você estar ingressando no amadorismo e um cara já estava... Você fala, fulano de tal só vive disso, cara. O cara tá fazendo isso aí e tá bem pra caramba. Sim. Eu diria que, pra maioria das pessoas da minha época... Falando por mim, na verdade, né? Teve alguns nomes em especial que praticamente fizeram eu falar, nossa, esse cara é muito bom, eu quero ser igual a ele. Referência, né, Isso. cara? Foi o Fallen, Gabriel Toledo. Ele é profissional até hoje de Counter-Strike, ele tem 33 anos e manda muito bem. Caramba, velho. Já foi campeão mundial 2 vezes. De onde que ele é? Nossa, ele é do interior de São Paulo aqui, se eu não me engano. Né? Mas agora ele tá viajando na Europa, jogando campeonato a todo momento. Sim. E ele é uma referência pra mim até hoje, porque ele não só ficou jogando, ele está performando em alta performance desde os 20 anos dele, que ele se tornou um profissional. Ele tá há 13 anos, né? Pra mais, assim, sem contar o período amador. Sim. Isso, pra mais. É empresário, tem a própria marca, cria conteúdo no YouTube. Então, assim, o cara, ele falou, jogo, mas eu vou me expandir. Sim. Não vou ficar só jogando. Sim. Vou ser um empresário, vou desenvolver minha marca, vou desenvolver o meu nome. Então, que assim, foi o jogo que fez isso com ele. Exato. Então, o jogo... Olha aí a galera entender o jogo a visão do cara. Exatamente. O jogo foi um barco absurdo pra ele ser quem ele é hoje. Quando você fala Fallen, você automaticamente pensa no jogo. Então, é claro que a empresa do jogo tem um ótimo vínculo, um agradecimento com esse jogador. Outro rapaz também é o Felipe BRTT, Felipe Gonçalves. Ele é de League of Legends. Já foi campeão brasileiro 6 vezes, já viajou o mundo jogando competições internacionais. É uma grande referência, hoje está aposentado, no caso, mas é uma grande referência pra garotada da minha idade, que começou na minha época também. Sim. Então, esse pessoal, eles foram os pioneiros. Eles que botaram a cara a tapa e mostraram pra nós, eu com 22 anos, que era possível. E não era possível só jogar, mas era possível você viver. Sim. E aí eu peguei paixão pelos jogos, competição, os caras são muito bons, vamos pra cima. Pô, que bacana. Praticamente cara. isso. Sim. Cara, eu ia perguntar da referência, mas quando eu esperei, eu falei, cara, ele vai falar alguém que com certeza vai ser referência pra ele. Você ficou nesse método, antes de eu fazer uma perguntinha aqui pra você, pra o que você está fazendo hoje, até quando você foi nessa linha? Ou do amador, ou nesse estilo que você estava seguindo? Exatamente. Eu fiquei de 2019 até 2022. 22. Exato. Então foi 3 aninhos 3 aí, anos, né? Vamos, no final... foi janeiro de 2020 até dezembro de 2022, né? Então... Dezembro de 2022? Dezembro de 2022. Por que dezembro de 2022? Porque eu, como eu falei pra você, eu já tinha uma consciência do que podia dar certo, podia estar errado, o que estava certo e estava errado. Aí eu falei assim, nossa, é uma carreira muito boa, eu amo muito, sou apaixonado pelo jogo, sou apaixonado pela indústria, mas, como eu falei, é igual jogador de futebol. Pode ter alguém melhor que você. Você pode errar e ser expulso de um time porque você jogou mal.
Então, assim, querendo ou não, é competitivo. É 100% performance. E eu, infelizmente, por falta de disciplina, que hoje em dia eu treino atletas justamente para consertar os erros que eu cometi no passado, não consegui me tornar um jogador profissional. Sim. Bati na trave. Sério? Bati na trave. Eu participei de alguns tryouts, de alguns testes, peneiras de times Tem, profissionais. então, uma peneira. Isso, existem peneiras. Hoje em dia... É no Brasil essa peneira? Isso, é online, tudo online, né? Tá. Tudo online. Eu participei de peneiras, infelizmente não fui bem nelas, então outras pessoas melhores que eu passaram, mas é a vida, é competitivo. Sim. Mas eu já tinha entendido que até 2022, se eu não tivesse conseguido nada relevante, eu iria me adaptar, novamente falando da adaptação, para outra posição do cenário. Tá. Ou seja, tinha que envolver competição de jogos eletrônicos e tinha que, obviamente, ter jogo no meio. E aí, resumidamente, é isso. 2020 até 2022. Tô 22. E aí, vamos lá. Foi em 2023, que ano que foi que o senhor conheceu, chegou até você, a Mastercard, desse projeto aí que nós vamos falar para onde você vai aí mais para frente. Como que você conheceu esse projeto da Mastercard? Como chegou até você ou você foi até... Antes de eu falar desse projeto incrível e priceless, que é o slogan da Mastercard, eu tenho que falar sobre o meu 2023, que quando eu me adaptei, eu parei de ser um jogador que estava buscando ser profissional e fui buscar outras oportunidades, eu falei, eu vou ser um treinador. Ah, você começou a ensinar. Comecei a ensinar. E eu ensinei numa instituição, lá no Shopping Guatemi, aqui em Campinas, e eu praticamente me tornei um professor... Como que chama? Se chama Studio Games Extreme Reality. Tá. Hoje em dia eles estão agora lá no Dom Pedro, no Shopping Dom Pedro. Não está mais lá Não no está mais shopping. no Guatemi, fechou. Aí, não fechou, né? Mas eles se mudaram pro Dom Pedro. Hoje em dia, como que eu posso resumir da maneira mais fácil possível? É uma lan house Uma lan house. que oferece serviços de entretenimento digital. Mas, ao mesmo tempo, que era onde eu trabalhava, educação gamer. Ou seja, ele ensinava. Que legal, pô. Eu ensinava criação de conteúdo, design digital, edição de vídeo, o mercado de esportes de games, como você constrói sua carreira. Então eu pegava a criancinha de 6, 7 anos que queria aprender a jogar, e eu falava, não é só jogar. Vamos ver o que você quer ser? Aí alguns falavam, nossa, eu quero ser criador de conteúdo. Então vamos montar a sua carreira? Enfim, eu ensinava pra criançada, pra adolescente. Tudo aquilo que você passou, errou. Exato, Maurício. E até pra adultos, inclusive. Tem muito adulto que tem interesse nesse mercado a como se tornar um profissional nessa área. E aí, é claro, pegava todos os meus erros e falava, você não pode fazer isso, e eu tô te avisando que deu ruim pra mim, então não repita. Era. E aí, nessa experiência que eu tive na Studio Games, foi onde eu conheci o business da coisa, o negócio. Foi quando eu comecei a entender o que era uma nota fiscal, foi quando eu comecei a entender o que era uma prestação de serviço, venda, marketing, conversão de lead. Foi quando eu comecei a realmente entender qual que era o mercado na prática, assim, por trás dos panos. Porque quando a gente tá assistindo, jogando, tudo maravilha, é só jogar, etc. Mas tinha a parte de trás. E foi aí que o Jader empresário, que é o que eu exerço hoje, nasceu. Ah, tá. Foi quando eu construí o meu primeiro projeto chamado Mirai. Mirai. Exato. Hoje em dia, a Mirai é uma escola, literalmente uma escola. Eu desenvolvo jogadores para se tornarem atletas Que legal, e pessoas para se tornarem as melhores versões delas mesmas. Então, eu praticamente utilizo o jogo para fazer a pessoa ser melhor, tanto na vida real quanto profissionalmente, que é o que eles querem. Eles querem carreira. Sim. Então, eles querem ser jogador profissional. Que bacana. E aí... Como que as pessoas... A Gi colocou aí, Gi? Colocou? Ok. As pessoas... O que ela pôs no GC aqui é para as pessoas chegarem até Sim. essa empresa sua? Como é que faz? Atualmente a gente está em hiato, porque eu tô muito ocupado com outras tarefas, mas eu ainda dou aulas para grupos seletos de adolescentes e pré-adolescentes que querem se tornar jogadores profissionais. Sim. Então eu pego o pré-adolescente e até tem algumas crianças que eu pego bem cru assim mesmo e vou desenvolvendo. O cenário funciona assim, você tem que ter essas qualidades, a gente vai trabalhar dessa forma e é muito bom, porque eu também tô me conectando com a pessoa fora do jogo. Atleta meu não tem nota vermelha. Atleta meu não fala palavrão. Atleta meu não desrespeita os pais. Porque eu entendo que são coisas que constroem caráter e que é necessário para você ter quando você chegar lá no exterior, numa Europa, pra ser um jogador profissional. Né? Bacana. Então não é só jogar, é ser uma pessoa.
Uma pessoa boa, uma pessoa excelente. Muito bom. Então eu trago alta performance excelente e dou na lata. Você vai ser uma pessoa e um profissional excelente. Tão junto, tão conectados. Sim. Tão conectados. Então, Isso você desenvolveu enquanto você estava lá dentro. Exato. No entendimento que você falou que você Exato, teve. perfeito. A Studio Games foi a minha fundação. Tá. Foi o que realmente me apresentou ao mercado e falou, Jader, você vai pegar tudo que você aprendeu e agora tudo que você vai aprender ao mesmo tempo que você ensina. Então, pô, foi uma oportunidade gigantesca que o pessoal lá da Studio Games me deu. Sou muito grato a eles. Você tem mais uma empresa? Tenho mais uma empresa. Mas uma coisa muito importante da Mirai ainda. Ela é uma escola que literalmente foca em unir os esportes, que é esse mercado de jogos, com a educação. Ah, tá. Então, eu não acredito que é só jogo. Eu acredito que eu tenho que ensinar a pessoa sobre aspectos fora do jogo para ela conseguir aplicar dentro do jogo. Tá. Para mim, essa é a lógica. Então, vamos colocar, por exemplo, o meu nick, o meu apelido dentro dos jogos é Jades. Antes do Jades, quem que vem, na sua opinião, Maurício? O Jader. Exatamente. Se o Jader tá mal, o Jades vai tá mal. Se o Jader estiver Ah, bravo porque tá. ele brigou com um amigo dele, vai afetar o treino do Jades. Então são todos esses Sim. trabalho pra focar no Jader. Consequentemente, o Jades também fica mais forte, mais inteligente, mais rápido, com mais reflexo, certo? Então a Mirai literalmente foca Legal, nisso. cara. Mas engraçado que a gente começou como um time. Um time de esportes. A gente começou num jogo chamado Valorant, que é um jogo de tiro. E aí, FPS, no caso, a gente pode falar que FPS é First Person Shooter, é o que a garotada hoje conhece, né? Mas, resumidamente, no português, jogo de tiro. E aí, nesse jogo de tiro chamado Valorant, eu formei um time na região de Campinas e juntei junto com a Studio Games. Então, eu falei assim, pô... Você fez uma parceria com os Sim, caras. fiz uma parceria. E aí, eu pensei, pô, hoje os times amadores... eles não trabalham essa parte pessoal. O que eu fiz? Eu peguei algum pessoal de Valinhos, Indaiatuba, Campinas mesmo, e juntei tudo na Studio Games. A gente tinha roda de conversa, a gente tinha Media Day. Media Day, no caso, é tirar foto, gravar vídeo, se conectar, Uhum. fazer network pessoalmente, tete a tete, como você mesmo falou. Sim. Isso faz total diferença na performance. Então, eu falei assim, na Mirai, o pessoal vai realmente entender o que é ser um atleta. E a gente conseguiu entregar isso. Nós fomos até São Paulo, viajamos lá de carro, 2 carros, com equipe de marketing, com uniforme bonitinho. E felizmente ganhamos nosso campeonato. O Olha primeiro aí. campeonato presencial que a gente participou, a gente ganhou Caramba. com 1 mês de treino. Parabéns. Mas com aquele 1 mês de treino focado, realmente fazendo o processo correto. Tudo baseado nos erros que eu aprendi durante a minha trajetória como jogador amador. E aí, eu falei, não dá pra ficar só nisso, eu preciso expandir. E foi quando eu comecei a criar, quando eu criei a escola. E eu pensei, pô, tem muita pessoa que quer se tornar profissional, mas ainda tá muito cru. Se eu pegar só os caras que já são bons e moldar eles, não faz muito sentido. Então, vamos pegar o pessoal que tá cru também. E aí, o resto é história, né? Que bacana, Sim. cara. Que você foi moldado nesses, vamos colocar aí, os últimos 10 anos da sua vida, antes ali, perto de pandemia, e você tá fazendo isso com as pessoas. Sim. Encurtando as dificuldades dela. Perfeito. Ótima colocação, Maurício. Ótima colocação. Entendeu? Perfeito. É isso que você fez e parabéns, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns mesmo. E essa outra empresa? Eu também tenho outra empresa, ela é mais recente, ela foi criada agora em agosto de 2024, ou seja, não tem nenhum ano. Ela é chamada Whiplash Academy. Whiplash Academy. Whiplash A Gi tá Academy. colocando aí, né, Gi? Ela é um pouco da Mirai, só que ela é mais focada em treino. Então, ela é mais focada pro pessoal que já tá mais no topo. Ela é igual o começo da Mirai. O que o começo da Mirai, que era focar mais em quem já sabe, mas ainda precisa de um empurrãozinho, é a mesma coisa da Whiplash. Então, a Whiplash... Mas ela pega quem já tá pronto. Não. Ainda não. Ela pega as pessoas que querem ficar pronto. Querem... Exato. Falta um pouquinho ali pra alcançar. Exato. Então, digamos que a Mirai é a base e a Whiplash seria o chute final. O cara joga no juvenil e depois ele vai pro profissional. Isso. Então, É assim. exato, a gente fala que é a ponte. Então, praticamente, a Whiplash é um centro de treinamento de alta performance para atletas de League of Legends, que é o jogo que praticamente fez parte da minha vida, na maior parte. E a gente cria uma ponte do amador ao profissional.
Então, a gente foca mais nas pessoas que já têm um entendimento maior do mercado, a gente foca mais em pessoas que já estão um pouquinho mais velhas e já têm mais consciência das coisas. Na Mirai, não, a gente já foca mais no pré-adolescente, para pegar desde lá da base mesmo. Sim. Entendeu? É claro, na Whiplash a gente não vai falar, nossa, tem uma pessoa aqui muito nova, vamos deletar ela. Nunca, jamais. O nosso objetivo é educar, Sim. é transformar vidas através dos jogos. E a gente fala que o nosso slogan é em busca da perfeição. Por que em busca da perfeição? Novamente, a gente sempre vai estar querendo transformar a pessoa através da excelência, da alta performance, na melhor versão dela mesma. Isso envolve tanto o pessoal quanto o profissional. Então, eu sempre vou trazendo esse slogan, né, em toda empresa que eu passo. Sempre melhorar. Sempre melhorar pessoalmente e profissionalmente. Não tem como o Jader estar mal e o Jades estar bem. São a mesma pessoa. Mesmo que um seja profissional e o outro seja uma pessoa comum. É a mesma pessoa. Nunca ter o comodismo. Nunca. Por isso que o próprio Logan fala, sempre buscando a perfeição. Perfeição, a gente não for ver, a gente não alcança nunca. Nunca vai alcançar. Mas quando você alcança um nível alto, você acha que você chegou na perfeição. Exato. Chegou não. Exato, Maurício. Nunca parar de procurar evolução. Sempre buscar a perfeição, que no caso não vai existir, mas sempre a melhor versão de si mesmo. Sim, porque senão você estaciona. Estacionou, vem outro e... Exato. Não é a assim? gente chama isso no âmbito de gamer de Prime, que seria tipo a melhor versão ali do que você tem possível. Sim. Está no seu Prime, está na sua melhor versão. Sim. Você ensina, você é sozinho ou você tem um pessoal que trabalha com você? Ótimo. Cara, pra você segurar toda essa... Pô, você é louco. Ótima pergunta. Ô, Gi, você não traz mais uma pra gente? Você tem? Tá aí? Dá licença, joga lá a câmera. Essa aqui é pra você. Obrigado. Na Mirai, eu comecei sozinho e desenvolvi parceiros ao decorrer da minha trajetória. Sim. Como ela tá parada hoje, a gente não tá tão ativo com esses parceiros, né? Na Whiplash, que ela tá mais ativa, rodando, inclusive, a gente tá em season, eu tenho 2 parceiros, 2 sócios, que são coaches profissionais desse jogo League of Legends. Tá. Então, pro pessoal que sabe, eu trabalho com o Benchima e com o Medina. Ambos são coaches profissionais, que inclusive o Medina hoje está trabalhando na Kabum Ilha das Lendas, que é um time que hoje joga o circuito de entrada profissional brasileiro. Ah, você tá com profissionais bons. Exato, exatamente. Então, todo esse conhecimento que eu não tinha do jogo League of Legends, eles me trazem. E todo esse know-how, esse conhecimento de business, de entender a necessidade do jogador, a gente trabalha junto. Então, fez como posso dizer, uma soma muito bacana a nossa parceria. Cara, que legal. Com certeza. E é isso. Eu diria que... Essa empresa tem 2 anos. O quê? É 2023, você montou ela? A Mirai, sim. A Whiplash em 2024, em agosto. Uma tem quase 1 ano. Exato. E a outra quase 2. Quase 2, exato. Que bacana. E eu diria que o nosso case de sucesso da Whiplash Academy foi fazer um bootcamp presencial lá em São Paulo. Bootcamp, para quem não sabe, é você juntar o pessoal e treinar pessoalmente em algum local. Por que fala bootcamp? Porque a gente geralmente faz bootcamp em outro país, em outra cidade, em um local longe do que a gente está acostumado, certo? Então, a gente fez um bootcamp e reuniu pessoa de Brasília, de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Guarulhos, de Campinas, do Rio de Janeiro, e juntamos tudo numa casa lá em São Paulo, na Vila Mariana. Olha. E uma semana de treino. Treino. E foi uma experiência muito bacana pro pessoal, porque a gente não só ensinou como jogar. A gente contratou fisioterapeuta, a gente contratou profissional, educador físico, profissional de educação física. Eles ficam bravos quando falam de educador físico. Contratamos psicóloga. Olha aí. E todas essas pessoas profissionais, que já trabalharam no alto nível com jogadores de alto nível. Então, imagina, um jogador que quer se tornar profissional, faz um investimento... Então, ali é corpo e mente. Exatamente. E nós fomos a segunda escola a fazer isso no Brasil inteiro. O primeiro foi uma outra escola de um coach que também é profissional e a gente falou, nossa, que ideia super bacana, vamos fazer também. Só que aí a gente fez algo muito diferente do que eles fizeram, que é trazer essa unificação mais profissional. Então, o que a gente tinha? Agenda. Tinha que acordar no horário. Se você ficasse jogando até tarde e você não acordasse no horário, a gente ia te chamar sua atenção. Olha aí. Refeição era no mesmo horário. Atividade física. Tinha uma conduta. Conduta, exatamente. Disciplina, que foi algo que eu vacilei quando eu tava buscando ser jogador profissional, e eu não vou deixar as outras pessoas vacilarem também. Porque, novamente, eu
não quero que essas pessoas cometam o mesmo erro que eu cometi. Viu como foi importante isso que você Exatamente. passou, cara? Construção de caráter, total. Exatamente. Parabéns, cara. Obrigado, Foi obrigado. bem. E Agora, finalmente... agora, que eu tô ansioso para saber. Eu tô ansioso. Como que entrou esse lance da Mastercard na sua vida? Como você descobriu isso? Você foi até eles, vieram até você? Foi pesquisa que você fez? Apesar que tudo isso aí que você conquistou, você já começou a ser apresentado para o mercado, acredito eu também, né? Sim, Por sim. tudo isso que você falou que você tá fazendo aí. Sim, sim. Mas com como certeza. gerou essa aproximação de vocês aí, cara? Eu conheci o projeto da Mastercard Gamer Academy através da internet. Como é um projeto mundial, todo mundo do mundo inteiro pode se inscrever e participar. Do mundo todo. Do mundo inteiro. Eu acabei descobrindo pelas redes sociais. Como que é o nome do projeto? Mastercard Gamer Academy, em parceria com a G2 Esports. Então, é um projeto idealizado pela Mastercard com o patrocínio, a parceria da G2 Esports, que é um time profissional europeu. Eles são campeões do mundo de League of Legends e campeões do mundo de outras modalidades como Counter-Strike, por aí. Então, eu diria... É um time forte. Eu diria que é a maior organização da Europa, na minha opinião, né? Caramba. Na minha opinião. Boa, boa. Imparcialidade, né? Boa. E esse projeto, resumidamente, é um programa de desenvolvimento de carreiras que literalmente foca em transformar pessoas do mercado de esportes com potencial em profissionais. Então, qual foi a pergunta mesmo? Como você chegou na Mastercard? Você achou eles sim. pela internet. Isso. Mas você já... Vamos lá. Você já estava em busca disso ou apareceu para você? Eu tinha participado de um projeto internacional 2 anos antes, em 2021. Só que como não deu nada... Mas não pela Mastercard. Não pela Mastercard. Como não deu nada, eu nem entro em detalhes. Mas eu já tinha essa ambição de ir pra fora. Tá. De falar assim, nossa, eu quero muito trabalhar lá fora, eu quero muito conhecer esse mundo. Junto um pouquinho do meu gosto pessoal de querer viajar o mundo. Sou uma pessoa que gosta Somos dois. de conhecer pessoas. Eu também. De conhecer culturas, de conhecer idiomas. E aí, eu já seguia a G2 nas redes sociais e apareceu pra mim. Apareceu pra mim, se eu não me engano, se não foi no Instagram, foi no Twitter. E eu falei, nossa, que legal, deixa eu clicar pra ver. Lendo lá, caraca, que projeto sensacional. Eu me inscrevi pela primeira vez em 2023 para o ano de 2024. O ano de 2024 foi o primeiro ano de projeto. Eu estou no segundo. E infelizmente não passei. Peguei 2024 inteiro para entender o porquê que eu não passei e quais experiências eu precisava para aumentar mais o meu currículo para que eu conseguisse passar no ano seguinte. Cara, que eu tô anotando em você não desiste, velho. Não desisto. Não pode. Eu corro atrás. E, graças a Deus, e a Mastercard também e a G2 está se pagando agora. Então, eu praticamente descobri o projeto pela internet. Pela internet. Eles têm uma ampla divulgação, eles divulgam no Instagram deles, no Twitter, no YouTube. Também tem outros locais que você pode... Outras plataformas também. Outros sites que fazem a divulgação do projeto, enfim. Você pode descobrir de várias formas, mas a principal fonte, com certeza, é indo diretamente nas redes sociais da G2 ou no próprio site da Mastercard Gamer Academy. Você foi direto do Mastercard ou você foi na G2? G2 e da G2 foi pro Mastercard. Foi um linkinho ali que você fez ali. Porque eu já acompanhava a G2 antes. Antes mesmo de eu me tornar um parceiro da G2, um participante do projeto, eu já torcia muito pra eles. Ah, tá. Então você já sabia deles. Exato. E aí, como foi esse contato? Você teve que preencher... Não, perguntando, porque muita gente, depois que tá assistindo você, vai querer fazer isso aí também. Você tem que preencher algo, colocar seu nome... o que é pra você chegar até isso? Uma coisa é você foi lá e abriu a página. Tá aí pra você inserir. Exato. Eles têm termos de condições, eles têm regras. Tá tudo certinho no site da Mastercard Gamer Academy explicando o que você precisa ter para você poder participar e ser aceito do projeto. Tá. Algumas características que eu me lembro agora de cabeça é importante. O inglês fluente, tá. Paixão, conhecimento sobre o mercado de esportes e a vontade, claro, de se tornar um profissional dentro dessa indústria. Ter mais de 21 anos. Tem isso também, né? Tem isso também, que é muito importante. Porque vai sair do Brasil, né? Exatamente. E você... Passaporte válido,
Você ter de 2 horas por semana para participar das aulas online. A pessoa não pode ter restrição no nome. Exato. Porque ela tá saindo do país. Exato, exatamente. Então tem que ter uma ficha limpa também, né? Tem que ser uma pessoa de conduta. E o processo seletivo, ele é mundialmente, ele é mundial. Ou seja, tem pessoa da minha turma que é do outro lado do mundo. Ohio, cara lá do Japão. Isso, mas concorreu comigo, né? No caso, concorreu comigo. Sim. No caso, nós dois passamos, mas era meu concorrente ali, né? No pau a pau. Certo. E aí, você grava um vídeo de 1 minuto, totalmente em inglês, para você vender o seu peixe. Falar do eu. Falar do eu. Falar do Jader. Quem eu sou, do Jader e do Jades. E do Jades. Que é o eu virtual, o eu profissional dentro da indústria. Tá. Então, eu falei sobre as minhas experiências, as palestras, o que eu trabalhei com educação. Cara, em 1 minuto. Tudo em 1 minuto. Doideira. Em inglês aí, em inglês. O legal é que você pode editar pra deixar o vídeo mais dinâmico. Tá. Então não fica aquele negócio de você parado assim. Você consegue colocar imagens das suas experiências, outros vídeos. Então fica. O objetivo é vender seu peixe. Você também tinha que colocar suas redes sociais, tinha que colocar alguns dados como e-mail, nome completo. Mas, resumidamente, o vídeo de 1 minuto é o trunfo, né? Como eles vão te conhecer, assim, pessoalmente e entender quem é você e o que você exerce na indústria. Puxa vida, que bacana, cara. Sinistro, e né? como que foi que você soube da sua seleção que você conseguiu? Como foi essa... Eles mandam um e-mail, eles entram em contato por telefone, ou você tinha que acompanhar? Como que é isso aí, cara? Ó, eu recebi um e-mail e logo depois eu recebi um comunicado, uma mensagem numa plataforma de comunicação chamada Discord. A garotada vai conhecer que é uma plataforma de comunicação. Tá. Você cria um server, dentro desse server você pode conversar por chat ou conversar por voz. E aí eu recebi esse e-mail, quase caí da cadeira. Imagino, cara, imagino. Caí pra trás. O e-mail veio lá, você foi selecionado. E no meu segundo ano, depois de ter sido... Não ter conseguido passar no primeiro, foi uma dopamina gigantesca, foi lá em cima. Cara. E ao mesmo tempo, aquele sentimento de, nossa, não acredito que isso tá acontecendo. Não acredito. Então tava difícil de... Não caía a ficha, Não caía a ficha, exatamente. Você dormiu umas noites aí, né? Isso. Aí eu conversei com o representante, entrou em contato comigo, explicou tudo bonitinho, e daí eu fui pro abraço. Aí eu fui seguindo as regras, fui fazendo os processos adicionais, e hoje, agora, eu sou um estudante do Mastercard Game Academy. Nossa, mano. Pô, parabéns, cara. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Olha que o cara passou pra chegar onde ele chegou, Exatamente. Cara. E quem foi, assim, a pessoa, assim, a sessão sua, o aprendizado, como é que foi? Queria saber, isso é importante. Isso, com certeza. A gente, como eu disse para vocês, pessoal, é um projeto de desenvolvimento de carreiras. Ou seja, a Mastercard e a G2 criou esse projeto para impulsionar o mercado de esportes através de educação. Sim. Eles querem transformar pessoas inovadoras, pessoas com talento, em pessoas totalmente capacitadas para dominarem o mercado. Esse é o objetivo que eu senti na pele, conversando com os profissionais da Mastercard e da G2, e ao mesmo tempo entendi de acordo com o cerne do projeto. Quem foi que foi o seu mentor ali dentro, cara? Tem uma pessoa que estava ali sempre contigo, ali te assessorando, te ensinando, te mostrando? Tem, mas eu acredito que eu não possa falar. Não pode falar. Não posso falar, acredito mas que não. Teve uma pessoa. Tem. A Steph, os moderadores da Mastercard da G2 são sensacionais, são muito atenciosos, sempre estão procurando entender quais são suas dúvidas. Sim. É um projeto maravilhoso, Muitas vezes quando eu acordo e eu falo, nossa, hoje tem aula? Tem aula? Como assim tem aula? Desse projeto eu passei... até hoje não cai a ficha. Né, até hoje não cai a ficha. Porque é um projeto muito maravilhoso para as pessoas que hoje estão participando, que são os meus colegas de classe. Quantas pessoas no Brasil foram selecionadas? De milhares. De milhares e bilhões do mundo, né? Foram apenas 2 pessoas. Eu e mais uma colega de classe. Caramba. Exato. Só 2 pessoas no Brasil, Só cara? 2 pessoas no Brasil. Exatamente. E 8 no mundo?
E 8 no mundo, são 10 participantes no Você total. lembra assim. mais ou menos os países que o Mastercard pegou e selecionou, cara? Eu, Mais ou menos. Eu lembro que os meus colegas de classe, alguns da América do Norte, outros da Europa, outros do... Eu esqueci como fala em português, mas o top da... a parte de cima da África. África no geral, no Em caso. geral. Isso, África, hein? Isso. Sudeste Asiático. Então, Todos os cantos. Todos os cantos. Os 4 todos cantos os do cantos. mundo aí. O ótimo desse projeto, eles sempre buscam pluralidade. Eles encontram... como eles são um projeto muito grande, é um projeto muito... como eu posso dizer? Não importante. Importante também, mas... muito bom, vamos colocar assim, em palavras simples, muita pessoa quer ter acesso. Então, eles conseguem selecionar as melhores pessoas do mundo que estão ali inscritas. Sim. E isso é uma honra absurda, né? Pelo menos na pele, eu Sim. sinto todo dia que foi uma honra... Tanto é que você ainda não acredita. Tanto ainda. é que eu não acredito até agora. Faz tempo o resultado que você teve? Só pra gente... Eu- Só o pessoal ter uma ideia. Eu descobri que eu passei no dia 30 de janeiro desse ano. Nossa, você já entrou em 2025 daquele nossa, jeito, nossa. velho. Comecei arrebentando. Respondendo a sua pergunta, eu já tive aula com muitas pessoas. Sim. São de 1 a 2 aulas semanais, depende muito da semana. E o mentor que eu mais me conectei e entendi o que ele queria passar foi o Roman Biajard. Ele é um francês, ele trabalha na G2, ele é General Manager do time de League of Legends, e ele é gente como a gente. Sério, cara? É nerd, no caso ele gosta de coisas nerds, é Sim, geek. Ele tem uma comunicação muito direta, muito informal. Todos os outros profissionais são excelentes, mas eu me conectei mais com esse porque ele me passou uma mensagem muito importante, Maurício. Ele me ensinou sobre humanização. O quanto a humanização é importante para mim, como profissional, e para o cenário. O que seria essa humanização? Não ficar só no quadrado. Ah, Sim. Maurício, você tá triste? Ah, por quê? Mas eu entender. Não, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos jantar? Vamos assistir um filme que a gente gosta? Então, você trazer o jogador, o profissional que você tá cuidando, o mais próximo de você através de atividades humanas. Porque, querendo ou não, o mercado de esportes é sobre pessoas. É sobre competição, é sobre performance. Sim. Então, você sempre tem que estar alinhado com aquele jogador, com aquele profissional, para você entender o que ele precisa e como você, como um líder, pode providenciar isso para ele. Quando ele falou sobre humanização, eu falei, nossa, que projeto sensacional. Já tava achando, e aí a cada semana... Só descobrindo coisas, Só descobrindo, né, cara? coisas novas, exato. Humanização, também cultura de equipe, uma comunicação assertiva e, resumidamente, você nutrir o ambiente competitivo. No caso, ele é General Manager, como eu falei, Como da que ele G2. chama? Fala de novo o nome do cara. Romain Bigeard. Ele é francês? Francês. Eu não vou saber falar em francês, velho. Ele conversava em inglês contigo, Conversava cara? em inglês. Toda a sessão é feita com câmera, com câmera, no caso, webcam, e por voz, né? Então, é uma aula online. Que é isso, cara. Quantas horas é por dia? Das 2 vezes por semana? 3 horinhas, 4 horinhas? Como eu falei anteriormente. Depende do que rola ali no dia. Dúvidas, tudo mais, depende muito. Mas você tem que dedicar de 1 a 2 horas por semana. Você se sentiu quando começou essas aulas? Fevereiro? Começou, se não foi na primeira... Nós estamos em abril? Se eu não... Isso, foi em fevereiro. 2 meses. Isso. 2 meses. O que te mudou dentro dessa mente sua aí, cara? Que já é pra cima pra caramba. Pô, legal o pessoal saber o trabalho que os caras fazem, né, bicho? Sim. O que moldou aquele cara que foi moldado até antes disso? E o que mais? Porque você evoluiu muito mais. Sim. E aí? Você não sabe de nada. Você Eu não sei de achava nada. que sabia tudo. Nossa, não, calma aí. Eu sei isso aqui, eu já passei por isso. Aí a aula, meu Deus, o cérebro explodia. Você não conseguia entender, muitas vezes você não conseguia entender a complexidade. Um mundo diferente. Um mundo diferente, exatamente. Porque além da Europa ser uma região que performa mais na maioria dos jogos, tem uma cultura mais desenvolvida lá, os profissionais também têm que ser mais tops para acompanhar os resultados, né? Senão eles não seriam tão bons como eles são. E é aquilo, nossa, vai chegar na aula, pô, vamos ver o que ele vai passar. Meu Deus, caraca, nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, como assim que ele perguntou? E sempre aquilo, né? Abre muito pra pergunta e você tem a capacidade, a possibilidade de perguntar algo diretamente para um profissional. É sinistro. É sinistro. Nossa, É sinistro. cara. É maravilhoso, é maravilhoso.
O próprio slogan da Mastercard, que é priceless, no caso sem preço, não se estende só para dinheiro, mas realmente para o significado que eles trazem para o participante através da educação, juntamente com a G2. Então, é sem valor. Eu não conseguiria botar um preço que eu pagaria, e pagaria, viu, para participar de um projeto como esse. É sensacional. Cara, sensacional. como que é o nome da outra moça? De que foi você e ela só que vão no Brasil. Você. Isso. Como ela chama? Você tem o nome Ela dela? chama Duda. Duda. Isso. A Duda, você e a Duda são os únicos no Brasil que vão participar disso daí. Vão para que país vocês vão? Nós vamos para Berlim, Alemanha. Você é louco, Nós cara. vamos viajar até Berlim em carne e osso para conhecer e estudar dentro do quartel-general da G2, que é uma das maiores organizações do mundo e a maior da Europa. Vocês vão estudar lá. Vamos ter sessão lá, vamos conversar com os profissionais tete a tete. Então, se já isso, tava bom, imagina agora. Não, e tudo por conta da Mastercard. Tudo por conta da Mastercard. Você é louco, Mastercard. Vem aqui com nós. Sim. E a Mastercard, cara, ela tá levando vocês lá com tudo o custo dela, né, cara? Exatamente. É como eu falei, é priceless, ou seja, maravilhoso. Por conta da Mastercard. Eu vou viajar agora nesse domingão. Cara, dia 20, né? Dia 20, eu tô indo embora. Cara, e fala pra mim, você já sabia em janeiro que você ia pra lá? Quando você saiu o resultado que você passou? Eu já sabia que teriam viagens desde a primeira vez que eu me inscrevi. Mas não sabia onde? Sim. Você já eles sabia? deixam disponíveis... já deixa definido. É isso. As questões das viagens, eles deixam definidos no site. Por exemplo, se não tem algum local como algum campeonato com o país escolhido ainda, porque a dona do jogo não escolheu ainda, eles colocam, a gente vai para esse local, que ainda a data está por vir. Ah, tá ok. Exato. Nesse ano, eu já sabia que eu iria para Berlim, porque eu sei que lá, que é onde fica o quartel-general deles, e eu também já sabia que eu ia pro Canadá e para Paris, porque é onde os campeonatos que eles vão levar a gente vão acontecer. Que no caso é o MSI, do League of Legends, Mid-Season Invitation, é um campeonato de meio de temporada, Mid-Season, meio de temporada, e o Valorant Champions, lá em Paris, que é do Valorant, que é um jogo de tiro, como eu expliquei pra você. Então vocês vão participar disso aí também. Isso, a gente vai ficar no backstage. Sim. A gente vai entender tudo o que acontece num campeonato profissional de alto nível mundial. É coisa de doido. Isso é doido, cara. Quantas pessoas não queriam estar num lugar... Com certeza. Você já parou pra pensar? Sempre. Quantas pessoas no nosso país, não vamos nem falar do mundo, vamos falar do nosso Brasilzão. Quantas pessoas aqui no Brasil queriam estar no lugar que você tá, cara? Sempre. Já parou pra pensar nisso, cara? Sempre penso. Eu sempre procuro honrar aquilo que Deus me concedeu e, ao mesmo tempo, a Mastercard também. Não tem como eu não ser eternamente grato e devolver isso em competência, né? Até porque eu sou estudante, eu tenho que mandar bem. Sim. Não tem como. Eu me coloquei de corpo e alma nesse projeto e eu coloquei na minha cabeça que eu vou dar 100% de mim, entender tudo das aulas, aproveitar cada segundo 100%, porque, é claro, o projeto é uma vez por ano, são 8 meses de programa. Então vamos dizer que você vai até o final do ano. Exato, até novembro, isso, fazendo as contas. E cada segundo conta. Cada segundo de uma sessão, Com certeza. cada segundo conversando com um colega meu do outro lado do mundo, importa. E eu sempre coloco isso na cabeça porque, como você mesmo falou, eu prezo muito pelo futuro, eu sempre gosto muito de olhar para o futuro. E a gente tem que não só agradecer, estar grato, mas aproveitar o nosso tempo aqui, né? Sim, cara. E quando um projeto tão maravilhoso desse cai na nossa frente, a gente tem que abraçar 100%. Caramba, cara. E você vai ficar 8 meses fora do Brasil sem voltar? Não. Ou volta? Não. Tem um período aí de... Sim, a gente volta. São 5 dias. É uma viagem para Berlim de 5 dias. É uma viagem para o Canadá de 5 dias, uma viagem para Paris de 5 dias. E aí é um bate e volta, né? Vai ter essa sequência, logo o começo vai ser esse. Ou vai ter os estudos, depois de um período que você vai para o Canadá, como que é? Agora em Berlim, eu vou agora em abril,
Tá. né? Mas agora eu tenho que esperar os campeonatos chegarem. Os Ah, campeonatos, tá. eles têm datas. Então você vai estar lá estudando. Isso, eu vou estar lá estudando e vendo o campeonato. Querendo ou não, depende muito da data do campeonato. Então, por exemplo, se ano passado o campeonato foi em outubro, a turma do ano passado foi em outubro. E se esse ano for em novembro, eu vou em novembro. Então, depende muito das escala datas. do pessoal Isso, lá. exatamente. Mas a certeza é que eu vou, né? Poxa vida, que legal, cara. Você imagina você chegando no... Eu acho que deve passar um filme na sua cabeça, né? De você tá... Pô, cara, eu vou estar em tal lugar, depois eu vou ver os caras de perto, lá na França, depois eu vou ver os caras de perto no Canadá. Vou estar aqui, mas os caras vão estar ali perto de mim, pessoas que você aprecia, pessoas que você segue. Uhum. Tem alguém que... Só entre nós, ninguém tá assistindo. Tem alguém que você queria ver lá, que você fala, pô, esse cara... Tô perto do cara aqui, gente, ó, o cara aqui. Tem alguém? Antes de tudo, você saber que desse mundo virtual, você só vê a pessoa atrás de uma tela. E se você Então- quiser viajar, você tem que viajar muito longe pra ver essa pessoa, né? Então, sendo um brasileiro, não tem muitos campeonatos que acontecem aqui, no caso regulares, Exatamente. né? Então, tipo, tem que ser um ano específico, e uma semana específica, um mês específico para ter a oportunidade de ver o cara. E não é ver ele pegar na mão, dar um abraço, olhar dentro do olho. Você geralmente vê ele lá no palco, de longe. Ter essa oportunidade de chegar, Está próximo. cumprimentar, Então, ver o sorriso da pessoa, entender que essa pessoa existe e que você quebrou aquela barreira do virtual, é sinistro. É sinistro. Não, como eu falei, é priceless, né? O próprio Romain, eu quero muito ver ele. É mesmo, quero muito ver cara. ele. Porque eu falei, né? Eu sinto que ele é muito gente como a gente, no meu caso, eu me senti muito confortável de ver que profissionais tão competentes como ele são gente como a gente. Porque quando a gente tá aqui no Brasil, ou quando a gente tá em um ambiente distante do profissional, a gente fala, nossa, não, calma aí, tem que ser sério, tem que ser 100%, não pode... é só na formalidade, né? Exato. É. Aí ele vem, já começa a falar, ele falou sobre Star Wars, falou sobre um monte de coisa que eu gosto muito, eu falei, nossa, ele é normal, ele é um ser humano normal. É. Mas ele é muito competente, muito profissional. Mas você sabe que a gente tem muito disso, dos ídolos, né? Ou pelo menos das pessoas que a gente admira, de a gente achar que o cara vive só numa bolha, que o cara tá sempre dentro de uma casinha, né? Que o cara vive numa situação que você não pode se aproximar, que ele não come o que você come, ele não respira o que você respira. Sim. Modo de dizer, ele não faz aquilo que você faz. E quando você se aproxima do cara e você vê que ele é igual a você, e pensa e age muitas vezes igual a você, você fala, pô, cara, né? Você começa a ter uma outra ideia do cara. Aí já não vira só o lado profissional, começa a virar o pessoal também. Com certeza. Excelente. Excelente. E Você é justamente aquilo que eu prezo nas minhas outras empresas. Então, ter essa oportunidade de conhecer o profissional, não só profissionalmente, mas pessoalmente, eu tenho certeza que vai virar muita chave que eu já achei que como eu falei pra você, né? Achei que eu já sabia e com certeza vou saber muito mais depois dessa super experiência Puxa presencialmente lá na Alemanha. Que bacana, em Berlim, cara. né? Então quer dizer que isso que a Mastercard faz, ela faz todo ano? Como Esse, que é? esse, Como que é? esse é o segundo ano. Dela, fazendo isso. Dela fazendo esse Então projeto. começou em 23, 24 e agora 25, né? Exato, É isso. exato. O projeto do ano passado foi um sucesso e o desse ano tá sendo um sucesso também, tá tudo indo muito certo. Então acredito que eles vão estender eu especulando, né? Não tenho certeza, mas acredito que eles vão estender porque é um projeto que acrescenta muito para os profissionais e também Esse é o segundo ano, já tá dando certo, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Então, minha opinião é que com certeza vai continuar, porque é um projeto maravilhoso. E a Mastercard e a G2 são organizações que focam na educação, que focam Sim. no desenvolvimento, que focam em conceder oportunidades e transformar um jogo em algo significante para aquela pessoa ali que trabalha dentro da indústria. Puxa, que maravilha. É, Cara, e só pra sensacional. saber, os 10 melhores do mundo que foram selecionados, porque são os 10 melhores do mundo que foram selecionados. Sim. Não tem como você falar que não. Não. Os 10 melhores do mundo que foram selecionados, eles vão estar sempre juntos ali nos estudos, na localização onde vocês vão ficar situados, ou vai ficar... Isso é uma pergunta, porque o ano que vem, agora depois disso, um monte de gente vai querer participar. Então, só para ter uma noção, vão estar todos juntos a todo momento ou não? Nas aulas online, a gente fica a todo momento junto, nas sessões online. Lá na Europa. Não, que eu tô falando depois de Na chegada... viagem. Isso, lá Sim. na Alemanha. É claro, a gente vai ter um momento que, por exemplo, a SOS
Por exemplo, individual, alguma individual, coisa individual. Mas assim, no geral. No geral, em grupo. Não vai ficar um pessoal espalhado. Não. Vocês vão se tornar amigos ali durante Exato, 8 meses, exato. é isso? É um dos mantras meus, no caso, né? Que, no caso do próprio mercado, desculpa, que é network. É você gerar uma conexão então, através do trabalho. Ótimo. Se você não tem isso, muito dificilmente você consegue subir na carreira. Né? Você ter bons amigos, competentes, assim como você, te levam cada vez mais longe. Então, mesmo que tenha uma pessoa que é mais introvertida no meu grupo, com certeza os momentos que a gente vai ter junto ali vão promover uma conversa, vão promover momentos... como que eu posso dizer quando... lembranças. Muito boas histórias vão ser escritas. Ah, tá, entendi. Cara, e você já imaginou que você vai conectar com japonês, você vai conectar com africano, com pessoas de vários sentidos, de estilos de vida diferentes do seu, e vai ser uma troca de energia, acho que muito grande, né, cara? Sensacional, ótima colocação. É uma das coisas que eu prezo e o mercado também. E esportes é para todos. Não importa sua etnia, raça, gênero. Se você é uma pessoa apaixonada pelo mercado, você é bem-vindo ou bem-vinda. E é justamente isso que eu estou sentindo nesse projeto. Porque eu estou me conectando com pessoas ao redor do mundo e com profissionais ao redor do mundo também, que, embora podem não pensar como eu, como o mercado deve ser, por exemplo, mas estão ali inseridos e querem se promover dentro do cenário. Querem promover o cenário, aumentar o potencial do cenário, deixar o cenário mais excluir mais, deixar o cenário maior. Sim. Que conselho você daria nessa câmera aqui, ó? Para Jades que estão por vir aí, 26, 27, 28... e estão vendo aí que vale a pena passar por tudo que você passou para chegar onde você chegou e com certeza você vai chegar muito mais, né? Porque uma oportunidade dessa são para poucos. O que você tem para falar para os Jades que estão vindo aí, independente da idade de cada um que está te assistindo? Pessoal, no mercado de esportes, assim como todos os outros, mas principalmente nos esportes, que eu tenho mais prioridade de fala, né? É o mercado que hoje eu trabalho. Você não pode ter medo de se mostrar que está vivo, que está ali. Quando as pessoas falam sobre jogo, assemelham à introversão. Você ser muito fechadinho e você não pode abraçar isso. Se você está no mercado de esportes, você tem que se mostrar vivo, você tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário disso daí. Eu vou usar uma palavra informal aqui demais, meto louco. Mostre por que você veio, mostre o que você tem a oferecer, aprenda, erre, converse, conheça. Resumidamente, viva o que o mercado tem a te oferecer, porque é muita possibilidade. Eu falava assim pros meus aluninhos. Cara, se um sorveteiro que joga algum jogo, conhece o mercado, parar na frente de um estádio, assim, que tá tendo um campeonato, e fazer algum produto de sorvete relacionado ao jogo, vai vender muito mais. Porque ele se conectou com o mercado e através do mercado ele transformou numa carreira. Ele pode ser um vendedor de sorvete? Pode, mas ele tá atrelado aos esportes. Todo campeonato que tiver, por exemplo, no LoL, aí ele faz um sorvetinho, um palitinho com o símbolo do LoL. Muita pessoa vai se interessar. Sim. Ou um açaí com granulado que tem o rostinho de personagens do jogo específico. É um diferencial, mas essas pessoas só vai ser descoberta se ela sair fora da caixa e se mostrar viva, mostrar por que ela veio. No esportes a gente precisa de pessoas assim. E é justamente o que a Mastercard G2 procura nos seus estudantes quando eles vão fazer o processo seletivo. Esse é o perfil. Pessoas que estão vindo para somar e fazer a diferença. E outra, né? Além de a pessoa ser mais extrovertida, que ela tem que ir pra cima mesmo, não ficar naquele mundinho fechado e só ele e a tela, aprender a fazer uns vídeos bacanas. Excelente, Maurício, excelente. Eu dei muita aula de criação de conteúdo, edição de vídeo e edição de imagem para os meus alunos. E eu falava sempre essa mesma coisa. Imagina quantos reais ou o quanto de valorização que você vai se dar se você souber construir a sua imagem ao invés de ficar dependendo de outra pessoa. Sim. Quantos jogadores hoje ativos que são colegas meus falam, Jade, você conhece tal pessoa? Conhece tal pessoa? Putz, não tem esse dinheiro, porque o serviço é caro. Mas
se você tivesse investido isso, se investido em você, É. não é só jogar, pessoal, não é só jogar, é se desenvolver como pessoa, é você abraçar toda essa indústria e botar pra quebrar. Sim, Né? e assim, eu digo, meu, você quer aprender mais, ficar igual ele? Ele tem 2 empresas que vai deixar você pronto para entrar no Mastercard. Exatamente, exatamente. Quer uma coisa melhor? Quer um ensino melhor do que esse, uma sugestão? Pode não ser entrar no projeto, mas... Ou mudar a sua vida Exatamente, de todos era os isso que eu ia sentidos, falar. cara. Com toda certeza, Né? o meu objetivo com todos os meus alunos, com todos os meus atletas, é fazer a pessoa pegar os jogos, a paixão dela e transformar algo significante pra vida Isso. dela. Pode Então, entrar 100 alunos lá na sua escola. Pô, um passou, ou nenhum passou. Mas com certeza esses 100 alunos vão sair bem diferente do que quando eles entraram, não é? Inclusive, recentemente, eu tive um aluninho, infelizmente, ele parou de jogar o jogo que eu ensinava ele. Ele falou, pô, Jader, eu não tô gostando mais de jogar o jogo e tudo bem. Vou pra outro esporte que eu acho que eu tenho mais talento. Mas tudo que você me ensinou eu nunca mais vou esquecer. O cara vai levar a Um aperto aparição, gigantesco cara. no coração. Nunca fiquei tão... Nossa, o sorriso foi de orelha a orelha. É. Porque você ouvir isso de um ser humano em desenvolvimento. É. Que, assim, você não é família, você não é amigo, você foi um professor, mas você fez a mudança dessa pessoa, é o meu mantra. Você fala assim, eu não perdi um aluno, eu ganhei uma vida diferente. Nossa, Maurício, arrebentou. Fala a verdade, tô chegando lá. É isso aí, cara. Em outro sentido, foi muito mais do que você esperava, Exato. a expectativa. Exato. Cara, eu queria fazer 3 perguntas pra você. Bora. Vamos lá. Não é relacionado ao Jades, Ah. mas ao Jader, tá bom? Se você falar, cara, isso aí não é minha praia, porque eu faço isso com todos aqui, tá bom? Mauricião, isso aí não é minha praia, velho. A gente pula, tá bom? Fala pra mim o nome de um livro e por quê. Um livro e por quê, caso você seja um cara adepto à leitura. Ou se leu um só na vida também, não tem problema. Ou se fala assim, não é minha linha, pula. Nossa, ótima pergunta. Porque são perguntas pontuais que a gente tira a noção de como que é cada convidado, sabia? Eu já li diversos livros importantes sobre performance, sobre didática, sobre hábitos, comportamento humano, mas eu vou falar um que eu tô lendo hoje em dia, e transformou minha vida totalmente. Virou a mesa. Se chama O Milagre da Gratidão. Esqueci o nome da autora. Milagre da Gratidão. Milagre da Gratidão. É um livro que literalmente te ajuda a agradecer um tópico por dia. Se eu não me engano, são 90 dias de desafio. E o bom desse livro é que, além dele te apresentar o que é a gratidão e por que ela é importante, te mostra os benefícios da gratidão. Hoje em dia, na minha opinião, principalmente as gerações minha e a Alpha, que é de 2009 pra frente, é muito reclamação. É muito... Nossa, isso não deu certo, acabou minha vida. Lamentações. Nossa, isso não deu certo, não quero mais. Muito mimimi. Muitas lamentações, muitas vezes por coisas pequenas. Exato. E eu não vou mentir. Até ano passado, até esse ano, eu já tive momentos de tipo... caiu o copo d'água, meu Deus, acabou. E esse livro tá desenvolvendo minha cabeça de um jeito inimaginável. Você tá lendo ele agora. Tô lendo ele agora. Todo santo dia é um tópico que o livro te dá e ele fala, ó, por que você tem que ser grato? Por exemplo, teve um tópico totalmente que eu nunca esperava, regeneração do corpo. Aí ele fala, regeneração do corpo é bom por causa disso e disso. E por que você é grato pela regeneração do corpo? Aí você tem que pegar as coisas mais mínimas que estão acontecendo no nosso corpo agora. Olho, boca, ouvido, cabelo, e agradecer. E você vai aprendendo pouco a pouco que você agradecer pelas pequenas coisas te ajudam a te agradecer e reconhecer muito mais as coisas grandes. Então, por exemplo, aqui, hoje à noite eu vou chegar no livrinho, agradeço pela oportunidade, Maurício, Gisele, e é isso. Bacana. Exato. E isso te ajuda muito, porque eu acredito muito em vibração. Sim. Eu já sei que criamos um vínculo. Se tiver outra oportunidade, tamo aí. Sim. Isso daqui vai abrir mais portas. E quanto mais vibração, energia positiva eu jogar pro universo ou pras pessoas ao meu redor, eu mais ganho. Então por que eu vou reclamar se é só perca? Esse livro mudou minha vida. Está mudando minha vida. E olha que tô aqui pegando, eu guardo tudo que a gente conversa aqui. Você tá lendo um livro agora, em 2025, mas na sua vida, desde 2010, 2011, 2012, 2013, você passou por 200 perrengues, 200 nãos, 200 feridas no corpo que foram cicatrizadas, foram moduladas. Sim. E sem ler o livro, você já era esse cara. Você já parou para pensar nisso?
que sem ler esse livro que você está lendo agora, você já fazia isso, cara? Por tudo que você contou pra gente aqui? Sim, sim, sim. Que coisa, né? É claro. Hoje em dia eu faço Você não muito, desistiu, eu velho. faço muito mais direcionado, né? Conscientemente, mas é incrível ver que você olha pra trás e fala, nossa, já passou e tudo aquilo fez eu estar aqui hoje. É realmente sensacional e motiva muito mais a fazer ainda mais, né? Então, todo dia eu penso, nossa, eu sou fluente em inglês. Será que realmente tá bom? Será que realmente tá bom? Isso, esse cobra, né? Pô, será que eu realmente entendi a aula? Vou ver a aula de novo. Pô, será que eu realmente notei tudo? Veja as minhas anotações de novo. Isso. E é isso. E você vai reciclando essas atitudes. Sempre buscando a perfeição. Exato. Da empresa. Exato. É isso. Você fazer mais do que as normas padrões, praticamente. Sim. Resumidamente. Passar sempre dos limites. Exato. Sempre passando dos limites. Você só vai conhecer o seu limite quando você bater ele, e aí você vai de novo. E vai de novo. Tem mais, limite não tem fim. Como que é o nome do livro? É O Milagre da Gratidão. O Milagre da Gratidão. Nossa, não vou lembrar o nome Não dela. tem problema, o pessoal vai... Hoje com o Google, meu irmão, você acha tudo. Vamos lá então, cara. Segunda pergunta. Bora. Já falamos do livro. Livro, já foi. Acho que esse outro, você já deve ter visto vários. Um filme e por quê? Nossa! Eu não me considero um cinéfilo que gosta muito de filmes. Mas já viu muitos. Já vi muitos, Às vezes até mais do que livro. É um filme que me marcou ou que eu só gosto? Pode, independentes. Ou você gosta, ou, como eu falo por quê, ele deve ter algum sentido pra você. Nossa! Preciso pensar um pouquinho. A autora do livro é Márcia Luz. Márcia Luz. Tá vendo? Nós temos o Google nosso aqui, que é a Gi. Como que é o nome? Márcia? Márcia Luz. Márcia Luz. O nome do livro é? Desafio de 90 dias, né? O Desafio de 90 Dias, Milagre da Gratidão. Milagre da Gratidão. Exatamente. Pronto, gente. Tá consertado aí. Nosso Google Gi. Ótimo livro. Ótimo livro. Filme. Eu me amarro em filme de ação, Marvel, etc. Mas... Você sabe que eu gosto, hein? Legal. Cara, eu sou da época do gibi, que meu pai lia gibi pra mim, do Fantasma. O Fantasma, aquele que é cego, Não, por sensores que ele combate os inimigos. É o Fantasma, não é? Não é o Fantasma, perdão. É aquele que tá no cinema aí e passou esses dias atrás. O Demolidor, perdão. Demolidor. Demolidor. Meu pai falava do Demolidor. Tinha também o Fantasma, mas o Fantasma não entrou nesses Marvel da vida, no DC, que é outra história. Mas o Demolidor é muito antigo, que ele é cego, você sabe, né? Sim. E através dos sensores que ele tem, o cara consegue combater. Foi um dos primeiros que meu pai leu. Depois veio o Capitão Marvel, veio não sei o que lá, papapá. Mas eu sou igual a você, viu? Curto muito essa área aí. Então, o que eu ia falar, eu curto muito esse tipo de filme, mas embora me faça ficar muito divertido, eu gosto de filme que tem um significado muito forte. Eu não vou lembrar o melhor filme que eu já assisti até agora, que marcou bastante, mas o último que eu tenho certeza que foi uma experiência absurda foi o Green Book. É aquele... Eu não sei se o nome em português é Livro Verde. Green, né? Eu não sei, eu realmente não lembro como que é o nome em português, mas, resumidamente, é um livro que se passa na década de 60, onde tem esse... Você assistiu? Assisti. Onde tem esse pianista talentosíssimo, ele é negro, e naquela época nos Estados Unidos, anos 60, o racismo estava muito forte. E ele conhece esse rapaz, que também, ele não é nativo americano, ele é italiano, mas mora nos Estados Unidos, para ser o motorista dele. E juntos eles vão aprendendo a cada cena, a cada ato, um com o outro, sobre coisas muito importantes para nossa vida. Que é, por exemplo, o autorrespeito. Né? Tem uma frase muito impactante que o protagonista, o Dr. Schiller, que eu esqueci o nome do ator, ele fala assim... Ele sofre racismo porque é negro, então em muitos momentos do filme ele tem que ir em banheiros, né? Não pode usar banheiro de branco, isso já dá uma conscientização muito absurda. E aí ele fala assim, essas pessoas me pagam porque eu sou um pianista genial, ele era um pianista muito genial na época dele, mas ainda assim, quando eu paro de tocar o piano, eu volto a ser uma pessoa normal que tem que usar outros banheiros. Sim. Se eu não sou um pianista,
Aí ele fala, eu não sou negro o suficiente para os negros e não sou branco o suficiente para os brancos. E aí mostra essa percepção de que, tipo, você tem que... autoconsciência sobre as coisas à sua volta, sobre a si mesmo, né? Então, autorrespeito, é um filme muito bonito porque o coadjuvante... Eu não lembro se é o coadjuvante ou se ele é o protagonista, mas o motorista, né? O italiano. Ele tem muitas... manias, hábitos ruins, de tipo, ser briguento, tanto que ele era segurança de boate, assim, e aí ele vai aprendendo mais sobre comunicação e tudo mais. Então é um filme muito bonito que me marcou bastante e conscientizou bastante também, porque são coisas que hoje em dia a gente não presta tanta atenção no dia a dia corrido. E aí a gente para pra ver um filme com uma mensagem tão importante, e foi o que aconteceu comigo, né? Me marcou bastante. E eles aplaudiam o artista e não a pessoa. Exato. Pra eles só valia o artista. Era uma pessoa no piano, era outra pessoa quando saía do piano. O pessoal dividia as coisas. Eles só foram lá pra ver o cara do piano. Exato. Não pra ver a pessoa que está tocando Exato, piano. exato. É um filme sensacional. Eu recomendo muito, fortemente. Como que chama? Green Book. Green Book. Tá bom. Vamos lá, então. A última, que eu acho que você deve ter sua preferência também. Talvez você até leve ela ouvindo até a Europa. Uma música e por quê? Pode ser ela, a linguagem que for, o país que for, nacional, fora, não importa. Que a letra signifique algo para você, ou a batida, ou um lugar que você esteve, algo. Excelente, uma música que tá representando muito essa nova jornada comigo, de mim, na jornada do Mastercard Game Academy, que é Headlock. Eu esqueci o nome da... Nossa, tô ruim hoje. Eu esqueci o nome da compositora e da cantora, mas praticamente tem... O refrão fala... resumidamente, você consegue fazer, mas você não quer porque você fica nesse headlock, que seria você ficar preso, né? Uhum. E eu fico pensando, nossa, essa música apareceu pra mim, que é uma música antiga, inclusive. Apareceu pra mim justo no momento onde eu tenho que dar tudo de mim pra desabrochar. Eu falo que 2025 é o ano que eu tenho que sair toda Sai da bolha. Isso, tem que sair tudo. E é uma música que apareceu que falou, pô, você fica querendo ficar com a sua cabeça nesse headlock, né? Fica querendo ficar trancado, se fechando. Mas aí fala na música, né? I don't believe any of this. Eu não acredito nada disso. Então, tipo, reforça que essa pessoa que a cantora tá falando, cantando a música não pode ficar com a cabeça presa em um local só, não pode ficar preso. Sai, se liberta, você consegue, você pode. E eu ouvindo no banheiro, tomando banho, ouvi quando acordava de alarme. É um motivacional, Motivacional cara. total e pensando, Mastercard. Põe no avião aqui no ouvidinho aqui. Quando eu chegar lá em Berlim, sair 100% com a energia lá em cima. Como que é o nome da cantora? Nossa, eu não vou lembrar. Ela é o quê? Eu acho que ela é norte-americana. Norte-americana, né? Iman. Nossa, não vou lembrar. Qual estilo de música você gosta? Eu sou bem eclético. Eu só não curto funk. Gosto de todo o resto, menos funk. Sertanejo também. Tudo, né? Sertanejo também. Rock nacional. Rock é o que eu mais gosto. É pop. Eu tô ouvindo muito recentemente. RB. RB. E... Você vai conhecer tanta coisa lá. Math Rock também, que é o rock mais atualizadão, né? Bring Sim. Me The Horizon, Bad Homens e por aí vai. Você vai conhecer tanta coisa lá, meu irmão. Vou conhecer muita coisa. E traz muita coisa pra nós conhecer também. Né? Cara, como que o pessoal acha você no Instagram lá pra ver aqueles vídeos que você faz, bacana? Eu tô produzindo conteúdo, inclusive eu produzi conteúdo lá em Berlim durante a minha estadia lá. Então se você... O número do seu telefone não vai mudar, né? Ou não? Boa. Vai? Como que eu vou falar contigo, mano? Não, dá pra falar. Não vai mudar totalmente, né? Mas, tipo, vai adicionar lá. Mas eu consigo falar com você? Sim, com certeza. Com esse mesmo número? Sim, com certeza. Então tá bom. É porque, embora lá na Alemanha tenha muito Wi-Fi, nada que um 5G, né? Pra ter uma garantia. Como você falou, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem nenhum. Exatamente. Mas você vai levar esse número, você vai levar contigo. Vou. Tem uma dúvida que eu queria perguntar aquela hora. Quanto tempo você vai ficar lá? 8 meses. Não. 8 meses de programa online. Eu vou pra lá, em Berlim, fico 5 dias, uma semaninha, volto
E depois viaja de novo pros próximos Ah, eventos. tá. Que aí o próximo vai ser o MSI no Canadá. E o próximo, depois do MSI, vai ser lá em Paris. O Certo. Valorant Champions. Certo. Isso. Mas, no geral, a maioria do nosso projeto é dedicado... Dedicado não, desculpa. É trabalhado online, de maneira online. Online, né? Isso. E qual que é o Instagram? É @Jader, Jader, Neoh, Neo. Em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Esse é o- Digitou, cai lá. Exato. Nossa, exato, tá exato, fácil. exato. Cara, nessa câmera aqui, eu falo pra você agradecer as pessoas que sempre estiveram próximas de você, que te ajudaram, não só na área da Mastercard também, na sua vida. E chegar até onde você chegou, pode ser da família, amigos de longe, alguns que você já chegou a citar aí. Pode ser que nem fica 3 dias falando aqui também, deve ter gente pra caramba. Mas fala algumas pessoas mais pontuais pra você, nessa câmera aqui. Sem sombra de dúvidas, minha mãe. Qual o nome da mamãe? Valéria, beijo, mamãe. Te amo, Valéria. Segunda, minha tia Lúcia. Eu diria que assim, minha mãe e minha tia... Minha mãe foi meu pai e minha mãe. E minha tia foi todo o resto. Certo. Minha tia Lúcia sempre me apoiou. Inclusive, quando eu falei, Lúcia, passei, ela até chorou. Enquanto minha mãe falou, ela tava comemorando, minha tia chorou. Outra pessoa que edificou minha vida, me ajudou a ser quem eu sou hoje em dia, me ajudou, sempre investiu muito em mim. Os meus primos, Wesley e Carol. A minha prima Carol, esqueci de falar, desculpa, Carol, esqueci de falar dela durante Viu como foi bom perguntar isso aí? Acabei esquecendo de falar dela, mas ela foi a primeira pessoa da família a sair do Brasil e morar lá fora. Hoje em dia ela mora na Alemanha. Então, vou ter um parente lá pra me socorrer. Aí, gente, tá vendo? Vai estar só sozinho, assim, né? Então, ela que falou assim, Jader, o mundo tá aqui fora, cara. Vem, você consegue. Legal. Então, ela seria aquela pessoa da Redlock, que eu falei da música, né? Ela tá falando, sei. Jader, você consegue, vem. Eu apoio, vem, velho. Ela vem. tá apoiando. Exato. E ela era uma pessoa que falou assim, eu quero sair, foi. E meteu o louco, né? Que eu tava falando, meteu o louco. E sempre converso com ela, nunca cai a ficha que ela realmente meteu o louco, construiu carreira, construiu família, hoje é casada. Então, cara. Na verdade, hoje ela é uma cidadã alemã, ela tá com passaporte. Ela fez tudo. a vida dela lá, Fez a vida dela lá, exatamente. Então, muito obrigado, Carol, te amo muito também. Wesley, que é o meu primo, Sim. ele... Esse não pode esquecer, hein? Não pode esquecer, me introduziu aos games, me introduziu aos esportes, me edificou dentro desse cenário. Quantas vezes já me deu dica de como melhorar no jogo. E hoje em dia eu que falo isso pras pessoas, Você vê como é que é? pros aluninhos. Até hoje me dá dica de business. Nossa, o Wesley tá dando pau aqui na empresa, o que você faria aí? E ele me ajuda. Também é um símbolo de profissionalismo para mim. Ele, hoje em dia, tá na liderança da empresa que ele trabalha, conseguiu isso em um curto período, ou seja, mostra muita competência dele. É uma pessoa sensacional que eu respeito muito, então também te amo muito aí, Wesley, sensacional ter você na família. Por último, mais ou menos importante, todo o resto da minha família também. Minha família parte de pai, meu pai Célio, meu tio Sérgio, minha tia Maíra, minha avó Inês e meu tio Eric também. Por parte de mãe, nossa, já ia esquecendo, nossa, vamos matar. A minha tia Rose, né, em 4 irmãos. A Valéria, a Lúcia, a Rose e o Júlio. A Rose, ela sempre me apoiou, sempre falou coisas positivas pra mim. Ela sempre me mostrou a perspectiva dela, que se diferenciava das demais. Então, eu nunca fiquei muito preso numa caixa, sabe? Graças à boa influência dos meus familiares. Meu tio Júlio também me apresentou os jogos. Se eu não me engano, o primeiro computador da vida que eu joguei um jogo foi o dele. Depois foi do meu primo. Caramba. Então, se hoje eu tô num computador, ganhando a minha vida... Ele faz parte disso. Ele faz parte disso, com certeza. E... uma coisa muito importante também, que são os meus amigos. Toda partida que a gente jogou brincando, todo campeonato que a gente jogou brincando, todo campeonato que a gente jogou sério, tudo que eu construí em momentos de lazer e também de aprendizado com os meus amigos, tanto virtuais quanto que estudaram comigo no meu ensino médio, amo muito todos vocês fizeram parte dessa jornada e continuam fazendo,
E espero que sintam orgulho, e estejam orgulhosos de mim por estar conseguindo Com certeza. ganhar essa vida num mercado que naquela época era tipo, nossa, é joguinho, que cara nerd, que cara, que fica jogando, etc. E engraçado, Maurício, porque demorou pra, assim, eu falar, nossa, tô bem agora. Enquanto ele estava em faculdade, eu falei, nossa, eles estão em faculdade, eu tô aqui jogando, meu Deus. Então, assim, foi aquilo, né? Eu meti o louco e eles indo pelo formalidade, né? E ver que agora eu tô conseguindo ter um resultado. E eles também, graças a Deus, estão se formando em faculdade agora, tá todo mundo muito bem. É muito gratificante saber que eles fizeram parte disso e tá podendo compartilhar isso com eles. Eles me apoiam muito, então, amigões aí, nossa, vamos lá. Vou esquecer alguém, provavelmente. Pac, Kenji, Loré, Montemor. É só apelido, tá? Só apelido. Blindão, Joe, Travagin. Nossa, você viu? Só apelido mesmo. Só apelido Mas mesmo. só quem sabe quem é. Só ele sabe quem que é. Montemor foi legal. O Montemor foi bom. Onde será que ele mora? Em Recife. Nossa. E muitos outros, desculpa se eu esqueci de você, mas você sabe que eu tô falando pra você, está aqui no fundo do meu coração. Você está representando todas essas pessoas que você falou aqui. Todas. Sim, sim. Você vai estar representando eles na Alemanha, na França, no Canadá, nos estudos. A cada dia que você dormir e acordar, você está representando todo esse povo aí. Sim, sim. Você entendeu? Com Eles vão se certeza. sentir representados por você. Sim, com certeza. Quer coisa com melhor certeza. do que isso ou não? Não tem como. Por isso que eu sempre peço, agradeço as pessoas que fizeram Sim, parte da é sua gratidão, vida. né? Chama gratidão. Meu irmão, Muito parabéns, cara, pela obrigado, sua luta. Mauricião. Parabéns pela sua história. O nosso lema aqui é a sua história é a nossa conversa. Como a sua empresa lá, como que é? Sempre procurar o melhor. Em busca da Em busca perfeição. da perfeição. A nossa aqui, a sua história é a nossa conversa. Aqui não tá só o Jader e o Jades. Aqui tá um ser humano, um cara que tem coração, tem alma, que ri, que chora, que passa o que todo mundo passa. E todo mundo hoje que está assistindo você viu o que você passou para chegar onde você chegou. Sim. Então, não adianta você chegar, sentar aqui e a gente falar do Mastercard que você ganhou daqui para frente. Mas o que você passou para chegar até aí? Não é à toa que você montou suas duas empresas. Sim, Por sim. tudo que você já tinha passado. Sim, com certeza. E as pessoas que estão assistindo, gente, o cara chegou lá com 22 anos, o cara vai representar o país, não sei o que lá. Gente, olha que o cara teve que passar, quantos nãos, quantos erros Sim. para chegar onde chegou, irmão. Então, você tinha que vir aqui contar a sua história. Não só ver um cara no Brasil que está representando nós lá fora, não. É um cara que passou por muitos perrengues. Sim. Então, vocês vão passar, às vezes, até mais, ou que passe menos. Se quiser passar menos, vai aprender com ele também, que ele vai te ajudar. Mas nada na vida é fácil, nada é por acaso, entendeu? E nada é feito de patrocínio, que alguém chega e banca para você chegar até aqui. O que a gente conversou antes. Não teria como eu comprar Não tem, cara, não tem. essa entrada no Não, Mastercard Game Academy. luta após luta. Ele não tentou uma vez só, não, hein? Na minha segunda vez. Ele não tentou uma vez Mas só. na terceira, quarta, quinta, eu ia indo. Uma vez, uma hora ia dar certo. E assim é com todo mundo. Sim. Tá bom? Então, cara, ó, FatCast 019, eu e a Gi desejando pra você sucesso. Muito obrigado, pessoal. Sabe, daqui pra frente, a sua trajetória, eu tenho certeza que você vai alcançar coisas maiores ainda. Você está com 22, você vai ver você com 25, com 28, com 30. E você é um cara ainda que gosta ainda de conhecer novos lugares. Sim. Além de 3, 4 países que você vai conhecer, você vai chegar num estágio na sua vida, você vai conhecer quase todos, cara. Sim, Pode sim. escrever que eu tô te falando. Ô, E com com essa certeza. luta que você tem, com essa gana de sempre olhar pra frente, nunca olhar nem pros lados, nem pra trás, você vai conseguir. Sim. Tudo no seu tempo. Sim, com Você certeza. sabe a luta que você teve, também não vai ser... Não é que você chegou aqui agora... Não, agora que começa a outra etapa, né, velho? Sim. A responsabilidade vai aumentar cada vez mais. Sim, com Então, nós certeza. desejamos todo sucesso pra você. Muito obrigado. Entendeu? Muita gente tá assistindo, vai chegar um dia onde você chegou, entendeu? E você vai chegar muito além de onde você está. Sim, com Tá certeza. bom? Eu tenho certeza disso, cara. Muito obrigado Tá obrigado bom? mesmo. Sucesso pra você. Obrigado. Por todas essas pessoas aí que te ajudaram aí na sua trajetória, que eles fazem parte de tudo isso aí também. Excelente, excelente. Muito obrigado, Mauricião, inclusive, pelo convite. Acredito que esse tipo de projeto é extremamente importante para pessoas que querem mostrar o trabalho, querem mostrar a sua história. Sim. Podcast é tudo sobre comunicação. Você é um ótimo comunicador, um ótimo hoster, um ótimo Obrigado. caster, desculpa. E você
tá me dando essa oportunidade, é extremamente gratificante pra mim. Então, eu estarei te apresentando também lá em Berlim, pode ter Ô, certeza cara, disso. vai ser uma honra pra mim, E muito gostoso estar aqui, estrutura maravilhosa. A Gi e o Maurício muito receptivo. Sigam o Fatcast 019. É isso aí, mano. Inscreve no canal, não esquece Isso, isso aí. inscreve no canal também. Dá um Like, compartilha. lá, participa, faz tudo lá. Compartilha todos os vídeos bacanas aí que vocês gostaram, principalmente desse rapaz aqui. Compartilha. Manda ele pro mundo inteiro aí. Por favor. Valeu, cara. Vamos despedir naquela câmera Valeu. lá. Conheceram o Jader Jades? Viu que história? Eu. Você pode estar no lugar do cara, hein? Pode. Mano? Você pode estar lá, hein? E se quiser, Mirai e Whiplash. Você vai chegar mais rápido ainda. Exato. Tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. O homem vai embora pra Europa. É o cara. Tamo junto. Fatcast 019, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.